E aí, galera, boa noite. Galera que curte o canal aí, né? Que eu dei o nome e esqueci, como é que é, galera? Me ajuda aí. Verdades por um Fio. Verdade por um Fio. Desculpa aí, galera. Aqui quem fala é Kelvin Fernandes. Estamos aí com a Adrix, né, do Aqua Flat Adrix. E estamos também com a presente aí a Luísa, né? Que está aí com o logo do Projeto Nave Universal. Do Grupo Nós Efeito hoje, Mandela. Isso, nós hoje vamos falar a respeito do efeito Mandela, para a galera aí que tem, né, aquela dúvida do que se trata, aquela galera que já presenciou e que não sabe exatamente do que se trata, nós vamos explicar aí, através da nossa conversa, essa noite aí, né, esclarecer um pouco, né, para o pessoal ainda que está na dúvida aí. Bom, vamos começar a conversa aí, Adrix? Bora, meu irmão, bora lá. Vamos lá, Lu, boa noite. Eu já dei boa noite aí no off. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Adrix. Vamos começar. Boa noite, galera. Tamo aí. Colocar as verdades no tabuleiro, verdades por um fio. Isso. Vamos lá, Lu. Lu? Oi. Oi? Boa noite. Boa noite. Microfone aí, só prestar um pouco atenção aí, que aí quando der um chiado a gente vai me dá um toquinho durante a live, eu vou mexer aqui. Isso. Bom, vamos lá. Adri, me explica aí como é que foi essa situação do efeito Mandela, seu testemunho, né, de vida aí, como é que começou para você? Eu não vou dar meu testemunho de vida, eu vou só comentar como é que entrou o efeito Mandela na parada, né? Então, boa noite, pessoal, boa noite a todos aí. E o efeito Mandela surgiu para mim em 2015. De forma resumida, foi depois de eu ter assistido Fringe, a série Fringe, que eu indico para todo mundo, que é do diretor, de um produtor muito bom, chamado J.J. Abrams. J.J. Abrams, é J.J. Abrams. Deixa eu escrever até ali no chat, para quem quiser, acho que vale a pena vocês seguirem o trabalho desse maluco aí, que o cara é muito bom. É assim, ó, J.J. Abrams. Deixa eu ver, foi, J.J. Abrams. Ele é o cara que dirigiu Lost, e ele é o cara que produziu e dirigiu o Fringe, a série Fringe. E eu nunca tinha ouvido falar na série Fringe, né? Aí, assistindo uma live, eu vi umas cenas do Fringe, de algum episódio e tal, e mostrava uns caras meio MIB, homens de preto ali, e tal. Daí eu achei bacana. Daí o pessoal começou a ficar curioso nos comentários também dessa mesma live, depois eu fui ver, né? Pô, que filme é esse, né, e tal, que série é essa e tal. Até que alguém comentou, essa é a série Fringe, né? Eu, uau, Fringe. Eu fui ver, a minha surpresa que era do J.J. Abrams. Eu já estava intrigado, na verdade, durante o seriado Lost, por conta dos temas, a temática aquela de um mundo, pela ideia, né, na ótica de um mundo paralelo, né, naquela ilha de Lost, né, tal, que é uma coisa extremamente interessante, que abre, expande, assim, o pensamento, a mente, para a gente começar a questionar muitas coisas e buscar respostas, buscar sensações, né, pessoais, assim, e confrontar com aquilo ali. Putz, mas não é tão absurdo assim, né? Afinal de contas, uma realidade acontecer isso aí. A gente tem o Triângulo das Bermudas, a gente tem vários fenômenos, né? Que a própria ciência e tal aborda. Aí, cara, depois da série Fringe, eu comecei a investigar um pouco da mecânica quântica, da física quântica, o entrelaçamento quântico, aquela experiência e tal, e tudo e muito mais, né? Gato de Schrödinger, né? E tal, todas essas análises científicas que o pessoal começou a colocar como pauta aí, todo mundo discutia. Comigo não foi diferente. Aí, conversando com um amigo meu, que frequenta um fórum de conspiração nos Estados Unidos, que é o Godlike Productions, eu também fazia parte desse fórum, né? Aí eu comentando com ele, cara, a ideia de que em alguma realidade foi uma viagem de pensamento, de hipótese, né? Eu falei, cara, imagina numa situação onde eu não exista para você como amigo, ou seja, nós somos amigos aqui, mas em alguma possibilidade de mundo, de realidade, você não me conheceu, entendeu? Tomamos rumos diferentes na vida, ou talvez eu nem exista, né? Sei lá. De qualquer forma, você não me conhece. Daí você vai chegar, depois de muito tempo, conversar com amigos nossos em comuns, atuais, né? Você vai chegar neles, pô, cara, e o Adrix?
você tem visto o Adrix, né? No caso, você vai perguntar para ele sobre mim. Aí, Adrix? Você tá louco? O que é Adrix, cara? Quem é o Adrix? Ninguém, né? Interessante, né? Ninguém lembra de mim, dos amigos nossos em comuns, nessa hipótese, claro. Aí conversando isso com ele, dele, entendi, cara, é como se fosse uma realidade paralela e tal, né? Eu falei, é tudo igual, falei pra ele, é tudo igual, mesmo mundo, mesma terra, as pessoas, Algumas todos, mas nuances. só que, exato, algumas nuances. Só que nesta realidade eu não existiria como teu amigo. Aí ele Sim. ficou pensando e me disse, ele é muito inteligente, um cara meio nerd, né? Programador, então o cara tem uma cabeça bem boa. E ele, cara, isso aí tem a ver com um tópico lá, uma thread que fizeram lá no Godlike e tal, né? Do livro que mudou uma letra, o pessoal lembrava escrito com A e agora tá escrito com E tá rolando uma polêmica lá em torno disso. Peraí, como é que é? Aí ele me disse, né, explica bem isso aí. Não sei, é um livro dos ursinhos, né? Que seria o Berenstain Bears, né? Aquele livro americano, que é um dos principais efeitos Mandela aí que tem, né? Desculpa. Aí foi isso, cara. A partir dali me deu um puta de um twin na cabeça e ele foi embora e tal. Eu lembro que eu vim pro computador e comecei a pesquisar. Não tinha me dado o nome Berenstain Bears nem nada, ele não lembrava direito. Eu fui por beer e tal, fui fazendo associações ali, palavras-chave no Google, até que eu encontrei isso, até que eu cheguei num tópico aonde falava mesmo disso aí, do Berenstain Bears, da mudança da letra, né, do Berenstain por Berenstein, né, A por E. Aí eu cheguei ao termo efeito Mandela. Aí, pronto. Eu entrei na toca do coelho ali, né? A toca do coelho do efeito Mandela, né? Foi ali. E foi assim que eu comecei a entrar nesse universo dos efeitos quânticos, né? Sim. Daí a gente criou a página no Facebook, o grupo, né? E ficou de stand-by. Com o tempo, né? Aí passei por situações pessoais, assim, de doença na família, meu pai e tal, e aí pronto. Daí foi durante o ano de 2015 que eu descobri o efeito Mandela. Aí começou nos Estados Unidos a bombar e no Brasil não tinha nada, cara. Nada, impressionante, não tinha nada. A gente ainda até deu um tempo para abrir, né, a página em Isso, função foi disso. até outubro. Nada de nada. Isso aí. E a Luísa, que está aqui, né? Luísa, que é a administradora do grupo junto comigo, mas eu não participo muito, não estou conseguindo, né? Faz um bom tempo, né? Ela que é ativa no grupo, ela que é o grupo, né? O grupo na verdade, é ela, mais ela do que eu, né? Eu posso dar uma pitaco raro um ou outro ali, mas eu não tenho participado, né? Eu tô com outros focos aí, né? Mas é muito interessante, o que eu quero Não alimenta a criatura. é que na verdade eu quero evoluir no assunto, né, no tema. Eu acho que o efeito Mandela é interessante, a gente vai acabar abordando, não sei, mas não só diagnosticar, sabe, a parte do diagnóstico, isso aqui é um efeito Mandela, poxa, antes era assim, agora é de outro jeito, então, é um efeito Mandela, nossa, mudou, realmente mudou. Acho que não, acho que a gente precisa evoluir, né, e fazer as perguntas diferentes, tipo... inclusive a essência do grupo é exatamente isso que você está falando. O objetivo foi esse, ao criar o grupo, né? Por que está acontecendo isso? Essa deveria ser o questionamento. Tá, mas por que isso está acontecendo? E não somente buscar os efeitos, puta, mudou tal coisa, mudou a estátua do pensador de Rodin, mudou o monumento às bandeiras lá de São Paulo, que foi eu que descobri esse efeito, né? Pô, o empurra-empurra, né? Pô, mudou e tal. Cara, mudou. A gente já está verificando que mudou, mas eu acho que precisa evoluir, sabe? As perguntas têm que mudar. A gente precisa questionar isso de outras formas, né? E aí a gente está com esse canal, né, Kelfani? Verdades por um fio. Vamos colocar essas verdades todas por um Galera, fio. O Adrix deu até uma abertura aí legal, muito boa, por sinal. Né? E vou pedir desculpa aí, galera, porque esse canal a gente decidiu montar ele hoje, e aí acabei esquecendo aí, né, o Verdades por um Fio. Né? E essa abertura do Adrix, né, Adrix, eu vou deixar o Lu falar antes de mim, mas eu também teve muitas coisas aí que você citou que as minhas atitudes e reações foram bem parecidas, né? Então, mas só para complementar, Kel, complementar. Só para dar um parênteses rápido, eu devo falar isso, né? Para não soar suspeito no teu caso, o Kelfani foi um dos primeiros a entrar no grupo, né? A gente se conheceu através do grupo, que foi criado no Facebook, né? Então, o grupo Efeito Quântico, Efeito Mandela, no Facebook, foi que trouxe o Kel.
Aí ele vai contar a interessante história de como ele chegou no efeito Mandela. Isso foi. Ele parece que nasceu para identificar o efeito Mandela. O efeito Mandela veio para aterrorizar a vida do Kelvin. E realmente foi um divisor de águas, como a gente costuma falar, né? Na minha vida foi aquele divisor de águas. Muita coisa, inclusive até do meu passado, eu descobri que mudou. Eu não sei se você lembra, uma das situações em relação até ao meu corpo. Eu tinha uma pinta, sim. Que eu lembro. Lembro. E não tenho mais essa pinta em cima da boca. Incrível. É engraçado que eu só percebi que eu não tinha. Olha só que incrível, eu me olhando no espelho todo dia, eu só vim perceber que eu não tinha depois que eu já tinha conhecido o efeito Mandela, vocês, o grupo e tudo mais, quando começou a rolar os assuntos sobre a anatomia, E as mudanças também sobre a questão da localização dos nossos órgãos, que muitos órgãos mudaram para a gente, que passou pelo efeito Mandela. Bom, Lu, eu vou passar a bola aí para você também falar um pouco. Kiel, pode fazer seu relato, como foi sua experiência? Eu estou avisando o grupo lá do pessoal para vir aqui participar. Beleza. E a gente não avisou ninguém, então vai relatando aí, tá bom? Manda o link, porque eu não estou conseguindo, eu não sou muito experiente aqui no Hangout, onde nós somos. Pode deixar que eu mando aí pro pessoal, fica tranquilo. Beleza. Você manda? Mando. Mandando ali, não sei se... Eu vou ver se eu testemunho aqui, eu falo um pouco como é que ocorreu comigo. Eu comecei a perceber as mudanças, na verdade, de forma grosseira, lá por volta de 2014. Algumas mudanças ocorreram até antes, mas vou falar como é que eu comecei a perceber. Em 2014, eu estava no mercado, o Império da Banha, que é aqui no meu bairro, aqui, em Santa Rosa, e nós fomos, eu e minha esposa, nós, como por hábito, de fazer aquelas compras todo mês, a compra do mês, e eu entrei no mercado e eu comecei a ver um monte de logomarca de produtos que tinham alterado. A princípio, obviamente, eu não sabia o que era o efeito Mandela, e eu achei que era uma alteração natural que muitas empresas fazem, em alteração de nome, de logotipo, Aí eu vi o Fruit Loops, eu observei que estava com 2 cereais a mais, na capa da caixa do cereal. O Nestlé, como eu já tinha falado aqui, pro Adrix aí, para a Lu, no off, há um tempo atrás, eu percebi que tinha uma mudança, eu não conseguia discernir aonde que era, o sucrilho Kellogg's também eu não conseguia discernir, mas o Gordon's eu percebi que tinha alterado, o papel Scott eu percebi que tinha alterado, a maionese Hellmann's, a pilha Eveready, e muitos outros, muitas outras situações, o Kit Kat, que não tem mais o hífen. E eu falei com minha esposa nesse dia no mercado, e ela falou, nossa, se cismou agora que tudo mudou, para mim continua a mesma coisa. Isso foi em 2014, e ainda em 2014 ocorreu a situação de semáforo, que eu estava no bairro de Santa Rosa, fui dar um pulo no centro de Niterói, e o semáforo estava como sempre tinha sido para mim, o verde em cima, o amarelo no meio, o vermelho embaixo, e quando eu voltei, a sequência havia mudado, Simplesmente eu fui para o centro de Niterói, estava de um jeito, e quando eu voltei, estava de outro jeito. Só deixa eu desligar aqui o celular para não ficar apitando aqui. Então, assim, quando eu voltei, já estava de outro jeito. E aí, o estopim, eu vou compartilhar a tela aqui, foi o seguinte, foi o Looney Tunes. Eu estava de mudança para a casa que eu estou hoje, e eu e minha esposa, a gente organizando, arrumando as coisas, para meu filho não atrapalhar a gente a arrumar a casa, a tirar as coisas da caixa. Eu tratei logo de procurar os DVDs dele, que eu havia gravado, de desenho, e o que eu achei foi do Looney Tunes. Na verdade, o que acontece? Num dia eu vi, estava do jeito que sempre havia sido para mim até então, Looney Tunes, e no dia seguinte, quando eu coloquei o DVD para ver,
estava escrito Looney Tunes. Impactante. E eu, cara, aquilo foi extrema, foi exatamente o Looney Tunes que me fez descobrir, chegar no grupo Efeito Mandela e ter a satisfação de conhecer o Adrix, de conhecer, né, a Lu. E como ocorreu? Né, eu sentei ali para ver, e na abertura, eu sempre ficando os 5 primeiros minutos aí, ali sentado junto com meu filho, para ele fixar, para ele se distrair e sair de fininho para ajudar depois a minha esposa a arrumar, fazer a arrumação, tirar as coisas da caixa. E aí o que acontece? Quando eu vi na abertura, eu vi a escrita, né, de um DVD gravado, que eu havia gravado, escrito Tunes. E aí eu chamei minha esposa e falei, vem cá ver, para você ver se você vê alguma coisa. Eu voltei, né, ali o DVD pro início, para ver se ela percebia alguma diferença. Para mim foi gritante. E aí, passei a primeira vez, ela não percebeu nada, eu falei, você não viu nada. Voltei, observa bem a escrita, ela não vi nada. Segunda, terceira vez, ela não viu nada. Aí eu tive que falar, olha, tá escrito errado aqui. Cadê o Tunes? Aqui tá escrito Tunes. Ela não sempre foi assim, ó. Me desculpa, mas para mim, sempre tiveram 2 O's ali, um N e um S no final, Looney Tunes. E aí eu comecei aquela discussão com ela, né, e ela falou, pô, de um tempo para cá, de uns anos para cá, você está vendo as coisas mudarem. Eu falei assim, mas de fato, para mim, tinha 2 letras O's ali, o N e o S, né, e não tem mais, está escrito Tunes. E aí eu fui pro Google pesquisar, e eu cheguei até a dialogar com ela o seguinte, pode ter ocorrido o seguinte, ter alterado o logo, a escrita, e eu não ter percebido que alterou, e por eu tá tão em mente da escrita antiga, eu não ter percebido. Ela, não, mas a escrita sempre foi assim. E eu comecei a discutir com ela, não era assim. Eu tenho certeza, tenho convicção, e eu vou pesquisar isso no Google e vou te mostrar o logo antigo. Mas aí, para minha surpresa, quando eu pesquisei, né, no Google, na verdade, né, o logo antigo vou até digitar aqui, ó, logo antigo do Looney. Kelvin. Vou compartilhar a tela. Sim. Kelvin, não tá compartilhando tua tela, não, cara. Não, vou compartilhar agora, calma. Entendi. Aí, o que acontece? Deixa eu compartilhar aqui a tela. E antes, né, só deixa eu concluir, e aí quando eu fui, né, pesquisar, eu achava tudo Looney Tunes, né, eu não achava Looney Tunes, né, e rolando a página, né, agora eu vou compartilhar aqui para vocês, só um minutinho aí, Adri. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Beleza, acho que agora vai. Vê se você compartilhou aí. Deixa eu ver. Minha tela apareceu só aqui no cantinho. Apareceu? Só no seu avatar. Tá na live. Apareceu para você? Isso, tá aqui. Então, o que acontece? Quando eu pesquisei logo antigo Looney Tunes, né, apareceu aqui o Tunes. Mas eu fui descendo, eu insistentemente, fui descendo, procurando, né, achei lá embaixo, aqui, ó, esse logo aqui, ó, tá vendo aqui? E eu falei para ela, aí quando eu vi essas 2 imagens, a primeira coisa que me veio em mente foi o seguinte, eu falei para ela, tá vendo como é que tem o Looney Tunes, como eu te falei? Ela falou para mim, eu nunca vi esse logo, eu sempre vi esse. Eu falei, ó, aqui deve ter alguma matéria, eu nem li aqui embaixo no link, aqui deve ter alguma matéria falando como ocorreu a mudança. E aí, para minha surpresa, quando eu abri, né, que eu visitei a página, estava falando sobre efeito Mandela, e foi aí, né, que estourou para mim, que eu vinha conhecer o que era o efeito Mandela. E aí me veio a lembrança, me veio a memória aquelas outras coisas que eu lembrava que havia mudado, né? E daí Sim. que eu fui pesquisar no Facebook e tive a satisfação de conhecer o Adrix e a Lu, né? Então, no Brasil, você lembra, né, que no Brasil não tinha nada, né? Não tinha muito conteúdo. Você foi pesquisar, provavelmente não encontrou conteúdo português, né, brasileiro. Não, a gente... Até no começo do grupo, a gente tinha que colocar vídeos em espanhol, em inglês, porque o brasileiro não tem muito, né? É verdade. Conhecimento em inglês, então era muito difícil a gente tentar trazer as pessoas para isso, porque não tinha material.
A gente não tinha. Inclusive, eu vou esperar o Kelvin acabar e abordar a nossa dificuldade com relação ao efeito Mandela aqui no Brasil. Por quê? É uma das hipóteses que a gente analisou. O porquê que aqui no Brasil não estava rolando, porque a gente buscava efeitos aqui do Brasil. Então, depois a gente vai comentar sobre isso. Bom, podemos falar sobre isso. Vamos fazer um parênteses, já, né, já que ela citou, né? É interessante falar também. Vou falar então o que eu penso. E vocês somam junto aí, né? Na minha visão, na nossa visão, a gente já conversou bastante sobre isso, a Luísa. Acho que com você também, né, cara? A gente já conversou, trocamos essa ideia. O que faltou, o que diferenciou, melhor dizendo, o efeito Mandela e a grande notabilidade, a grande percepção, o grande número de efeitos Mandelas, né, que estavam acontecendo nos Estados Unidos e tal, e até mesmo países de língua espanhola, Europa. Que no Brasil, Europa, é que no Brasil não tinha não havia tantas pessoas com o foco do observador no tema, entende? Então, assim, pegando você como exemplo, Kelvin, acho que o pessoal vai entender melhor se eu pegar você como exemplo. Você vinha observando 2014, né, até inclusive essa situação aí do semáforo que você foi, o semáforo estava com uma ordem de luzes ali e tal, verde em cima, enfim, e na volta inverteu. E você chamou a sua atenção, você é um cara observador, né, uma pessoa que é detalhista, observadora, que é uma característica, aliás, comum, né, entre nós, né, e você questionou, falei, pô, esse semáforo eles mudaram, alteraram, como você bem disse antes e tal, né, nesse meio tempo, 1 hora, pô, passamos aqui e tal, tava de um jeito, agora tá de outro, entende? Então você pôs o seu foco de atenção naquilo ali, ao mesmo tempo, no momento que você fez isso, você começou a, peraí, será que não tem mais coisas diferentes? E aí, de fato, você encontrou no supermercado marcas alteradas. Isso foi acendendo em você, Isso, a tua percepção, foi aguçando a tua percepção. Aí entra o efeito Mandela / efeito quântico. Por isso que é o efeito quântico, que a gente prefere chamar de efeito quântico. Por isso, e agora o pessoal vai entender melhor. Porque dentro da mecânica quântica, tudo acontece com a participação do observador, ela é fundamental. Então, você é o observador. Quando você observa, é que a realidade se manifesta, se apresenta. Aquela possibilidade, ela então é materializada, né? A exemplo da experiência da dupla fenda, né? Um comportamento de onda de um jeito quando não tem você observando e outro diferente quando você observa. Sim. Esse é o exemplo. Então, traduzindo isso e trazendo isso para o cotidiano, por assim dizer, né, do efeito Mandela, do movimento da grande boom que deu, né, do efeito Mandela nos Estados Unidos e na Europa e tal, é muito falado, muito comentado, e é justamente por isso. Porque gerou uma reação em cadeia. O pessoal gosta de usar aqueles termos tipo massa crítica, cada um nomeia como quiser, né? Mas o fato é que o coletivo, o foco do observador, de várias pessoas observando a mesma coisa, ela tem um poder muito grande. Nunca esquecendo que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, né? Então, se a gente for entender por essa ótica, ela é uma ótica correta até então, tá? Pela ótica criacionista, Deus criou o mundo, né? Tá em Gênesis ali, ele é um criador, né? Então ele criou as coisas, né? Dentro dessa ótica. E os povos antigos, pagãos também têm a mesma coisas semelhantes, né? Tem escritos semelhantes a respeito disso, né? Então todos, de qualquer forma, concordam, né? Dentro dos povos antigos até aqui e as escrituras, que a criação denota um criador. O design inteligente também, o conceito do design inteligente. Também, mesma coisa, existe um criador para tudo isso, né? Não foi feito por acaso, teoria da evolução ninguém mais acredita, ela já está totalmente desencaixada da realidade, e agora esse ano ela foi decretada fim para ela, né? Então, cara, sendo assim, nós somos feitos sim à imagem e semelhança, nós carregamos, nós herdamos características de quem nos criou, ou do que nos criou, né? Deus sendo algo, luz, e alguém, né, personificado em nós, né? Então a gente tem essa característica, e a mecânica quântica, ela aproxima a espiritualidade
da física e traz junto o conceito mais metafísico da realidade, que é muito mais de acordo com o que a gente tem experienciado com esses fenômenos como o efeito Mandela. Sendo assim, essa quantidade de pessoas manifestando essa realidade aconteceu no Brasil a partir do momento que a gente começou a pipocar o assunto. Entendeu? A gente Isso vai, foi um muito chama a claro, atenção do isso. outro, reação em cadeia, por isso que é o efeito dominó, né? Foi muito claro, o contágio de um para o outro, né? Isso. Nós começamos a observar isso no início, era muito pobre, né, como havia falado antes, de material aqui no Brasil, De relatos, ocorridos aqui no Brasil. Quando começou a entrar o pessoal, né, aos pouquinhos, foi bem devagarinho, é incrível, não tem como contestar isso. Começaram a surgir os efeitos aqui do Brasil. Também. Porque aí as pessoas viraram Kelfanes. Exato. Todo mundo virou um pouco Kelfanes. A gente vai entrando, não é justamente pelo fato das pessoas começarem a observar mais, entender que aquilo é a mente que está enganada, porque é o que eles alegam, né, oficialmente, até nas mídias aí já estão falando que é memória errada, memória, e não é falsa memória, não é isso. E provou também através do nosso grupo que quanto mais pessoas começaram a se observarem, surgiram essas mudanças. Não é que surgiram, eles começaram a perceber que algo estava diferente, algo tinha mudado. Isso foi crescente. E isso tudo tem a ver com percepção, né? Com a nossa capacidade de perceber as coisas, nossa capacidade perceptiva. Toda a realidade, ela depende da percepção. Ela só existe quando ela passa pelo processo da percepção. O que seria percepção? Olhos, ouvidos, atenção, né? Foco de atenção em tudo. Aquilo que nos interessa, aquilo que nos aproxima, que nos chama atenção, ali que está direcionado o foco do observador. Isso. É onde a gente põe nosso foco de observadores, né? E é disso que se trata a mecânica quântica, a física quântica. É somente disso. O CERN está ali por conta disso. O LHC, entre outras coisas. A base, uma das motivações para colisores de hadrons, de partículas, claro que tem não vou chamar de pretexto jamais, porque tem uma função científica, sim, de partículas, claro, porém, é uma função de partículas, né, a motivação por buscar partículas, porém, o que levou eles a questionarem a possibilidade disso acontecer foi justamente questões metafísicas. Metafísicas. Quem tiver dúvida, pesquise que vocês vão encontrar isso tudo aí. O CERN, o LHC, que é um símbolo, né, moderno, né, atual nosso aí, para referenciar a mecânica quântica, a física quântica e as partículas, ou a partícula de Deus, percebam vocês que sempre se trata de algo metafísico. Não é somente aquela coisa, não, é pau, pau, pedra, pedra, é madeira, tem que tocar as coisas, é fisicalidade, a matéria que a gente conhece. Não. A matéria que a gente conhece, ela é uma manifestação. As paredes da casa de cada um de nós aí, ou a madeira das casas de cada um, vem da natureza. Então, é matéria-prima transformada da natureza. A gente que dá verdade a essas coisas, porque elas têm marca. Você compra materiais de construção, então as coisas passam a ter valor. O foco e a percepção das pessoas está conectado a tudo isso. Então, o que mantém nosso sistema Matrix em pé é isso, né? É a fé coletiva, é o foco coletivo. Fé, foco. Fé barra foco. Então, é isso que mantém as coisas. Então, percebam que para essas pessoas que são muito evoluídas naquilo que fazem, como os cientistas do CERN, os físicos e tal, eles têm uma motivação oculta. Sempre eles vão ter uma motivação ocultista por trás nos bastidores, e muitas vezes nem somente nos bastidores, que uma forma de esconder uma verdade é expondo ela, escancarando ela. Então vocês têm que perceber quando acontece esse tipo de coisa. É muito fácil de entender. Oi. Alô? Não, parou. Passou. Tava dando um chiado, um ruído. Tava dando um ruído no microfone. Passou já. Pode continuar. Então é isso, tem que entender, né? É preciso entender, ter um certo olhar malicioso, né? Com o questionador, né?
Você tem que ter uma certa malícia, porque é disso que se trata o jogo, né? Enquanto você enxerga as coisas de forma transliteralizada, aonde tem ocultismo na formação daquela ideia, daquela coisa determinada, você não está observando a verdade ali, né? Quando não tem, quando é algo transliteral mesmo, você enxerga aquilo como uma alegoria. E é aí que está o mundo, a Matrix apresenta certas coisas, e essas certas coisas são muitas coisas, dessa maneira. Eles transformam algo que é alegórico em literal, e algo literal apresentam de uma forma simbólica, alegórica. As pessoas vão ver, isso é coisa de série, isso é coisa de Hollywood. Não, isso aí é só simbologia, só uma analogia, entende? Tudo se trata de linguagem, a forma de comunicar e expressar as coisas, né? Então é aí que a gente tem que investigar. Dando toda essa voltinha aí, só para dizer que o CERN, o LHC, trata a questão de partículas de forma metafísica. E o efeito Mandela, onde encontra isso tudo? Onde se encontra nisso? Bem, ele traz para nós, os observadores, né, as pessoas, as criaturas do Criador, a nossa capacidade de exercer em plenitude o nosso livre-arbítrio, de observar as coisas e observar as coisas a partir do nosso ponto de vista e a nossa experiência, nossas experiências em torno disso aí, a partir disso. Então, você observando algo que para você era de um jeito e de repente não é mais, e você tem a certeza, porque a verdade é algo que ressoa em nós, você tem a certeza, e essa certeza é só a você que interessa. Ela diz que não é uma falta de morte. Isso a gente não tem dúvida. Tá dando É como tudo, né? Que Parou? Parou. Então é disso que se trata, entende? Eu não sei se eu vou lembrar agora onde eu parei, mas é isso. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Acho que deu para entender. Inclusive, né, a investigação que está sendo feita sobre o efeito Mandela tem muitas, né, ideias, como você colocou, o CERN seria uma interposição de linhas, de realidades paralelas, então é uma coisa assim que ainda não é bem definido. Nós temos a nossa opinião, as nossas experiências, né, então a gente acredita que então, é de uma forma natural. É isso que se trata, Mas, não é assim, enxergar como esperar de fora, ou esperar de elementos do sistema, ou instituições oficiais, assim, entre aspas, as verdades, os carimbos, né, magistrais que vão trazer a verdade. Não, se a ciência está dizendo que é, porque deve ser, ela deve estar certa. Quem sou eu? Eu não sou um cientista, eu devo estar errado, né? Não confia Logo a nas suas pessoa conclui, percepções. é uma autossabotagem, né, na verdade. Isso. Né? Na verdade, a gente percebe que o sistema, a mídia em geral, ela não luta pela verdade. Na verdade, não, ela luta pela verdade delas. Artificial, a verdade artificial mesmo, né? Porque ela é uma verdade criada, construída, ela tem intenções, elas manipulam justamente assim. A manipulação é feita dessa forma. Confundir, a melhor manipulação é aquela que não deixa rastros de manipulação. É aquela que se apresenta como verdade, é comprada como verdade e pronto. É isso aí. O intuito é sempre, na verdade, abafar a verdade. Né? É aquela história, né? Eles desacreditam aquelas pessoas que estão à vanguarda, né, das situações, das revelações, eles desacreditam, eles ridicularizam, né, você pode ver em vários temas aí, a Terra plana é uma, né, que ridicularizam as pessoas que acreditam na Terra plana, sem ir ao mérito, né, da questão, sem eles mesmos se questionarem, talvez por medo, né. Não, então eu colocaria isso em uma única frase, que seria o seguinte: tudo o que o sistema faz, quando ele apresenta as informações, né, as verdades, eles não que eles apresentem as verdades. Olha, isto é uma verdade, você precisa acreditar. Né? Não é assim. Mas eles fazem de um jeito, tá, para criar condições que você conclua que aquilo ali é a verdade. Você que vai concluir a verdade.
Então, eles armam situações, né? Isso aí envolve muito para a gente programação pensar neurolinguística para que você chegar na estamos conclusão. pensando por nós mesmos, e no Eles fundo te dão não. um leque de opções que vão direcionar para que você conclua aquilo que você concluiu. E aquilo que você concluiu é uma coisa complexa, mas é simples ao mesmo tempo. Aquilo que você conclui se torna a verdade que eles esperavam que você chegasse. Né? Então não é uma única verdade, mas é uma faixa de verdade. Ele concorda entre aqui e ali, é isso que a gente quer, entendeu? É isso que a mídia precisa, é isso que a função da mídia, né? Não é que a mídia gera isso, né? Existem grandes interesses por trás. E entrando, né? Desculpa, pode falar. Não, pode continuar aí. Entrando, né, no efeito Mandela, retornando, né, sobre a profundidade do tema, não é tão simples como as pessoas pensam, né, de trocar cartinha, esse aqui, ocorreu o efeito, aquele ali, não. O que o efeito Mandela trouxe para nós, né, de experiência, de uma evolução, de um entendimento metafísico, como disse o Rodrigues, né, questionamentos assim sobre quem somos nós, como é a vida fora, metafísica, o que ela está interferindo na gente. Por exemplo, déjà vus, déjà vu, né? Uma série de situações próprias da vida, mudanças de personalidade, que a gente vê que as pessoas mudaram em nosso torno, isso tudo faz parte do efeito Mandela. Pessoas que mudaram o temperamento, não é simplesmente, a pessoa está passando uma fase e mudou, não. Então, nós, como observadores, estamos vendo essas mudanças, não só físicas, em monumentos, em filmes, objetos, marcas, logomarcas, na vida pessoal, ela traz uma experiência fantástica, fantástica. Eu não sei os dois aí como exemplo, poderia colocar alguma coisa, né, nas suas vidas, o que aconteceu e que experienciaram. Olha, para mim, foi através do efeito Mandela que eu comecei a quebrar paradigmas, aquilo que, né, nós chamamos sair das bolhas de crença, dos sistemas de crença. Na verdade, quando eu conheci o efeito Mandela, o único sistema de crença que eu estava me livrando era o sistema religioso, né? Então eu seguia muito mais a religião em si do que Jesus, do que Deus, né? Porque dentro da religião a gente é doutrinado a obedecer à religião, acreditando que, na verdade, nós estamos ali fazendo a vontade do Messias ou a vontade de Deus, enquanto, na verdade, não é. Um exemplo simples, nós já até havíamos conversado isso em off, foi a vida de Paulo. Né? Paulo ele sempre foi um cara de muito boa índole. Então, assim, ele praticava o erro, né, da religião, né, por conta dele ter sido doutrinado pelo fariseísmo, né, acreditando que perseguindo aqueles que os fariseus davam como hereges, como aqueles que eram blasfemadores da verdade do Pai, né, os seguidores de Jesus como falsos. Né? Então, Paulo perseguia aqueles porque acreditava, né, na religião. E a mesma coisa foi para mim. Antes, a única coisa que eu tinha me livrado, né, o único sistema de crença que eu tinha me livrado, né, antes do efeito Mandela, era em relação à religião, mas eu também não estava 100% desperto. E é o que vocês falaram aí, acerca também da Terra plana. Foi depois do efeito Mandela que eu vim também a começar a pesquisar a Terra plana, entendeu? E parar com aqueles preconceitos que nós temos, entendeu? Você, na verdade, passou por o que muitos passaram, né? Você foi traumatizado pelas religiões, pelo sistema religioso, né? Exato. Mas calma, você vai se reencontrar de novo com o Criador de outra forma. Não, e nisto, a Terra plana, ela é os braços de Deus, a mão de Deus estendida. Você vai ver. Sim, eu, na verdade, hoje eu me considero como de fato tendo encontrado a vontade de Deus na minha vida. Não só na minha vida, como na vida. A sincronicidade das coisas, né? Como elas vão acontecendo nas nossas vidas, microfone. né? O microfone. Ela fez a gente observar muito isso. Sim, Parou?
Outra coisa também que o Lu falou não parou. Não só, né, nós aqui, mas como todos os outros aí que estão ouvindo e vendo esse vídeo aí, né, podem começar a observar a questão também da sincronicidade, né, aquilo que muitos de nós chamamos de coincidência, números que se repetem, né. Aliás, eu acho que as sincronicidades a gente poderia abordar em um outro vídeo, é bem interessante, acho que Sim, nós podemos. Bem amplo. É muito importante, entendeu? Isso é uma forma também do criador de a gente pode abordar o tema sincronicidades e coerência. Isso, coisas que se repetem, né, palavras que se repetem no decorrer do seu dia, aquilo que você fala que é coincidência, entendeu? Eu tenho observado muito isso no meu dia a dia, é uma forma, né, do criador. Bom, eu nunca acreditei em coincidência nem acaso, né? Nunca mesmo, nunca. Eu também nunca fui desde criança, desde muito pequeno, nunca acreditei nisso. Eu também nunca fui de acreditar em coincidência, acaso não. Mas eu não entendi a sincronicidade, entendeu? Como uma mensagem, como algo que a gente tinha que se atentar. Para mim era uma coisa que acontecia e... Coincidência, né? Não, é o que eu falei com a Drix. Não considerava uma coincidência, mas não via tal importância, entendeu? Em dar atenção para isso, entendeu? E depois na verdade, a sincronicidade, ela faz parte do processo, ela é uma forma de analisar, né, depois do resultado, depois que você já tem um resultado, você busca provocar um resultado determinado, a sincronicidade é uma análise dos processos, né, faz parte dos processos da criação, né, não a criação divina, é divina, mas a nossa criação, aquela coisa que o pessoal fez muitos livros há um tempo atrás aí de prosperidade ligada a criar dinheiro, né, não sei o que, você imagina, você constrói, você cria e tal. Teve muito, né, essa onda, né, de livros. Do atrair, né, aquilo que deseja ou pensa, atração e tal, e não é nada disso. Aquilo é uma fagulha colocada de uma forma muito, sei lá, mantém as pessoas ainda assim... dá um limite também, né? Põe as pessoas muito dentro do materialismo, né? Mantém elas muito presas no materialismo. Passa a mensagem de que, não, você pode conquistar, é o que contaminou, na verdade, o sistema religioso, né? Essa teologia de prosperidade aí que está nos cultos aí, tudo é aleluia, glória a Deus para bens materiais, que é isso, né? Nada mais, mais distante, né, da verdade, né? Engraçado, a gente já citou aqui não só o efeito Mandela como Terra plana e ligando religião também. Falando nisso aí, Adrix, é uma coisa que eu procuro ressaltar muito com as pessoas que vieram da religião, é o seguinte, as pessoas não conseguem parar para raciocinar o seguinte, está bem explícito lá Jesus falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? E outra coisa, nada material desse mundo a gente adquire sem dinheiro. Entendeu? Só que, então, eles venderam uma ideia que tudo está em torno daquilo que eu falei antes, aquele conceito que eu falei, né, da mídia, vale também para o sistema religioso e instituições diversas aí. É tudo para fazer você chegar a conclusões. Então, nos cultos, não é diferente disso também. Eles fazem de uma forma, apresentam elementos de uma forma, oratórias e tal, dos pastores, etc. Eles vão orando ali, vão direcionando as pessoas, né, os fiéis, para que você entenda, para que você conclua, né, o teu entendimento seja o seguinte: Deus não é contra a prosperidade, pelo contrário, você tem que ter uma vida abastada na terra como no céu, sabe? Então, você ser próspero aqui já é uma bênção de Deus, você ser próspero aqui. Só que, tudo bem, só que não é bem isso. Isso não é uma coisa, um ideal, entende? Isso não é um ideal de vida para ninguém. Entendeu? Na verdade, Jesus deixou o quê? Que as pessoas busquem o necessário e não o excesso além do necessário. E aí que está essa questão que eles mostram como uma prosperidade divina, uma coisa iluminada, que você tem que alcançar. Se você não tem um carro do ano, então você não está abençoado. Deus não, olha, meu irmão, Deus não está te abençoando. Vem aqui. Inclusive, então uma parte, Hélio Couto, aquele outro lá,
foram precursores, né, da física quântica aqui no Brasil, eles cansaram. Gente, vocês não têm que entender física quântica para ter bens materiais, não é assim. O Hélio Couto é um, perfeito. As pessoas não entendem que a coisa é mais profunda, não é por aí, é uma consequência. Sim, o que a Luiz está falando correto. Seja né, Luiz? Em qualquer ele sentido. chutou o balde, né? Se não me engano, ele chutou o balde. Sim, ele fala. Olha, eu tentei. Todo mundo entra. Tentei passar para vocês que não se trata de atrair bens materiais, mas, pô, sabe, perdão a palavra, foda-se, né? Então, eles ficam cansados. Aí o que acontece? Eles criam, né, esses workshops, essas lives aí para ajudar o pessoal, e todo mundo pensa, mas como é que eu faço? Não está dando certo, eu consegui isso. Gente, é uma consequência. A física quântica ela tem que partir de dentro para fora. Você pode ter uma noção, estudar um pouco, ter uma noção. É para vocês verem como é forte essa questão aí do resultado disso que eu falei antes, de fazer com que as pessoas cheguem às mesmas conclusões. Para você ver como é forte o magnetismo, né, da mensagem. As mensagens são muito fortes, é difícil quebrar essa bolha. É a mesma coisa, efeito Mandela. A falsa memória. Aí as pessoas, tudo bem, questionarem. Não, mas é uma falsa... Não acreditam nelas mesmas, né? Elas preferem acreditar no que o sistema, o exterior fala, do que acreditar nela mesma. Eu lembro disso, eu tenho certeza. Então, o que aconteceu foi isso, eu não tive dúvida. Aí tentaram incutir na minha cabeça que era uma falsa memória. Aí a primeira coisa que eu questionei foi o seguinte, poxa, peraí, se é uma falsa memória, como é que pode uma falsa memória mundial não combinada? Pessoas no Japão... Pois e aleatória. Entendeu? Então, assim, peraí, desculpa a realidade, mas eu tenho que ser muito tapado, muito leigo, para não conseguir perceber que isso não é uma falsa memória. Entendeu? Como é que pode pessoas de outro lugar... Tem que ser tonto, né? Não acreditar na sua... terem as mesmas lembranças, mesmas falsas memórias. Eu não digo tonto, né? Eu não seria tão sincero assim, mas eu diria ingênuo. Isso, ingênuo. Não é nem ingenuidade. Olha só, gente, eu a palavra ingênuo tenho 50... Desculpe. Não pode falar. Eu tenho 57. Eu era muito assim, ligada em jornais, via revistas, jornais, TV. Gente, eu estava sentada na minha casa e assisti o velório do Mandela. Como que alguém vai me convencer que eu tenho uma falsa memória? Impossível, que é uma memória vívida. Não pode vir o Papa, quem quiser, chegar para mim, olha, você confundiu. Como que eu vou confundir? Isso é só um exemplo, né, que foi dado o nome ao efeito. E muitas outras coisas, as pessoas precisam acreditar nelas. Sim. É simplesmente isso, não delegar o poder de que outras pessoas falem, não, você está enganado. Tudo bem, às vezes a gente se engana, normal, mas tem uma diferença entre se enganar e você ter uma certeza de que aquilo é real. Então, o que aconteceu? É muito importante, você perceba o seguinte, eu não consigo evitar de pensar isso que você falou agora. Vocês perceberam como eles ficam muito incomodados quando alguém que está tendo uma... Não, mas essa é falsa memória, cuidado. Não, olha, uma pessoa dessa é perigosa, porque a pessoa que tem uma falsa memória, ela pode contagiar, ela pode mudar o mundo. Chama a gente de louco. Cuidado. Você perceba que eles... engraçado é o seguinte... Eles dão uma ideia de cuidado, né? Não pode pensar fora. Se você pensar fora da verdade, entre as a verdade, né? Você vai estar exposto a pessoas muito perigosas. Se você, a gente é na verdade, na verdade, eles descaradamente, literalmente falam o que você tem que pensar o tempo todo. O tempo todo. Isso é só uma parte. É um excesso de confiança, né? Exato. E só uma parte, os ditos conspiracionistas, que ali não tem muito, a maioria não é conspiração, são fatos, eles dizem que nós somos esquizofrênicos, por essa característica. Somos, eu acho que isso nem lembra, deve quando a gente pesquisou? Mas eu nunca... Acho que isso nem deve ser comentado, na verdade. Ele já nem deve ser, assim, isso nem deve ser parte da pauta.
Mas é uma agressividade mesmo. Sinceramente, eu acho que tem que ignorar essas classificações deles aí. Da mídia, a gente sabe como é construído isso, então a gente tem que nem tocar nesse assunto. Presta atenção. Na verdade, tem que ser dita. O desespero deles é tão grande. É o ataque que eles fazem. Isso, eles tentam ridicularizar. Uma forma de ridicularizar é a esquizofrenia. Os caras Por isso que eu coloquei esse assunto. Para que esquizofrenia é essa não combinada entre milhares de pessoas do mundo? Me explica isso aí. Entendeu? Então é o desespero. A mesma coisa a história do Terra plana. Eles já estão entrando em Mas claro que eles vão explicar. Eles vão explicar da seguinte forma. Não, eles vão explicar para você. Não, como não, Kelfani? É a esquizofrenia, que os mistérios da mente humana que você não conhece. Os mistérios da mente humana, entendeu? São os mistérios da mente humana. Quem é você? Você é um neurocientista, mas um neurocientista tal, fulano de tal, nosso especialista aqui do que é doutorado. O doutor, ele sabe. Você estudou, ele estudou. E aí a pessoa vai começando a murchar. Pois é, desculpa. Esse pessoal tinha que ver Lógico que não, né, cara? Jamais eles vão dar oportunidade para um cidadão que não tem um diploma. Mas desculpa de novo, mas ninguém tem que ter oportunidade. Ninguém tem que pedir oportunidade. A oportunidade tem desde o momento que a gente quer. Livre-arbítrio. Se Deus me deu o livre-arbítrio, quem é um homem qualquer aí para me impedir de falar o que eu penso ou limitar o que eu acredito? Só você mesmo. Exatamente. É que a maioria delega poder, né? Isso. Delega poder porque o sistema é baseado nisso. Para evitar de que as verdades que eles não querem que sejam ditas, não ser. Entendeu? Uhum. Por isso que eles delegam, por isso que eles criam hierarquias dessa forma. Entendeu? Claro. O fulano de tal não pode falar acerca disso porque ele não é especialista no assunto. Mas por que ele não é especial? Simples. Eu trabalho numa loja, lido com profissionais de área de hidráulica e elétrica. Eu conheço muitos profissionais que não fizeram curso e são muito melhores na prática e na teoria do que aqueles que fizeram, que têm um diploma, um papel. O que significa o papel? O papel é apenas uma autorização, só para dizer assim, eu fiz. Entendeu? Eu fiz um curso, só isso. Uhum. Entendeu? Para mais nada. Agora, na prática, na teoria, tem muitos que não fizeram curso que são muito melhores. E da mesma forma, eu digo muitas faculdades aí. Filosofia é uma delas. Não vou chegar e falar medicina. Não, medicina o cara tem que estudar, né? Principalmente se o cara for cirurgião. Entendeu? Mas agora... A transcendência diária ali está falando, dividir para controlar, sempre. Dividir para conquistar, exatamente. Para controlar, ela falou certo. Não é nem conquistar, é controlar. Isso lógico, conquistar não, conquistar já está conquistado. Já está conquistado, exatamente. Dividir para controlar, é bem isso mesmo. Então, assim, eu penso que quando eles tentam incutir isso na cabeça daquelas pessoas confusas, que não têm autossegurança em si mesma, entendeu? É um desespero, entendeu? De que essas pessoas despertem. Uhum. Sabe o que eu acho engraçado? O cara que tem a convicção de que as lembranças dele não é falso, o cara é esquizofrênico. Agora, o cara que tem dúvidas, entendeu? O cara que tem dúvidas, esse é normal. Não, o cara é normal por quê? Porque ele admitiu que é uma falsa memória. Eu acho que o mais normal é o seguinte, eu ter convicção. Lógico que nós, como seres humanos, nós não podemos ter convicção de tudo, mas, peraí, tem coisas, cara, que não tem como você ter dúvidas. É o que eu te falei, quando eu vi o Looney... Como é que eu cheguei ao efeito Mandela? Se o Looney Tunes nunca tivesse existido, como é que eu ia identificar aquele logo como real? Entendeu? Se ele nunca tivesse existido, pelo menos na minha memória, na minha lembrança, como é que eu ia lembrar? No ato que eu vi, eu falei com minha esposa, é esse aqui que é o real. Como é que eu ia saber que tinha dois O's e um N e um cara lá de outro lugar do mundo fez aquela imagem porque ele também lembrava daquele jeito? Eu combinei alguma coisa com ele? Então, uma falsa memória coletiva, né, mundial, assim, uma coincidência mundial, no mínimo que eles vão ter que admitir é o seguinte: esquizofrenia não pode ser, porque eu não conheci o cara. E no mínimo que eles vão ter que admitir é o seguinte: nossas consciências estão interligadas. E aí? Eles vão ter que decidir. Uma teia, né?
Isso aí, ou a gente admite... Confesse, Kelvin, você é esquizofrênico. Inclu- Sei que você... inclusive, sobre a teia, né, essa ligação que a gente tem energética, né, que até a gente falou no início da live, sobre como foi aumentando os efeitos aqui no Brasil. Eu acredito até que seja por isso mesmo, essa teia energética, ela vai encontrando afins e Falando cria, em né? teia e falando em afins, a nossa teia energética que cria afins, em hora a gente tem que chamar essa pessoinha, essa transcendência diária aí, a dona Simonica, para Ah, é a participar com a gente. Simone, venha Simone, querida. Disfarçada ali, ó. Ah, que linda, uma das precursoras também do nosso grupo, nossa, que muito Ela tá colaborou presente aí também. ela tá presente aí na live? Tá? A live Tá. não. Tá na live, quer entrar, querida? Eu não sei se ela ainda tá aí. Manda o link para ela pelo Face. Manda, Adri. Uhum. Claro. Nossa, inclusive o grupo no início, né, foi muito bacana porque a troca de experiências, né, que a gente teve, infelizmente, né, as pessoas que estão entrando hoje, elas não pegaram essa fase dos questionamentos, que a gente se aprofundava mesmo, né, Isso. no porquê estava ocorrendo isso, porque a questão é essa, o que está acontecendo, né, o que está levando esse efeito Mandela, a gente está vivenciando, experienciando isso. Né? Então, as pessoas precisam aprofundar mais, questionar, perguntar, pesquisar. E o grupo agora, atualmente, ele está meio assim, só se preocupando com as mudanças em si, né? Então, é uma questão de investigar mesmo, ou sentir dentro de si, principalmente, né? O que é esse efeito Mandela? E as pessoas não param, elas não dão atenção. Simplesmente vem a mudança ali, tá, mudou, mas o porquê? Como observadores, o que mudou isso na sua vida? Então, a gente, lá no começo do grupo, a gente questionou isso muito, né? O que alterou a sua vida? Isso altera a percepção do seu modo de pensar. Demais, demais. Eu fiquei um cara, vou te falar uma coisa, eu tive acesso a outras informações. O meu conhecimento, eu tive uma abrangência de conhecimento enorme. Um leque, né? E outra, a minha pessoa em si, entendeu? Eu me tornei uma pessoa mais consciente dos meus erros, das minhas falhas. Eu voltei mais para mim, entendeu? Assim, eu vou analisar, ao invés de eu ficar observando também só o mundo exterior, eu comecei a ver o universo que havia dentro de mim, entendeu? Exato, Comecei a me exato. alterar, a me autocorrigir, a me autoanalisar, eu comecei a me tornar um ser humano melhor, por conta disso. Isso é o que eu estou te falando, o divisor de águas. Divisor de águas, em todos os sentidos. A cocriação, que a física quântica fala, entra naquela coisa da sincronicidade e da sua própria, da sua cocriação. Você pensava alguma coisa, a coisa surgiu. Lembra do lance do carrinho, Kelson, que você contou pra gente? Sim, A foi gente fez até incrível. um áudio. Coloca para o pessoal isso, para entender o potencial que é o efeito Mandela, não é pelo nome, não é pela, mas o que traz esse efeito Mandela, o que ele mostra para a gente qual é a real do nosso potencial como ser criador, como seres humanos. Olha, Né? se não fosse o efeito Mandela, eu não teria chegado ao conhecimento do poder da física quântica, de você entender, por exemplo, Exato. aí eu comecei a estudar, a princípio, quando eu comecei a estudar, eu achava que... Quando você fala física quântica, eu penso metafísica, eu ouço metafísica. Isso, sim. Vamos colocar assim, metafísica. Isso. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu não sabia o poder do pensamento. E aí, eu achava, a princípio, comecei a praticar, pensar coisas positivas, acordar de manhã, que eu achava que isso tudo, por conta da religião, né, que eu cresci, né, eu não vou citar aqui agora, né, porque pode ofender os paradigmas de algumas pessoas que podem ver o vídeo, mas, assim, por conta da minha religião, eu me limitei a ver isso como uma, como é que a gente vai dizer, superstição, entendeu? Isso é só falar que... E, de fato, só a palavra não tem poder, ela ajuda muito. E aí eu cheguei a me aprofundar ao ponto de entender que o que muda é o nosso sentimento.
É a gente acreditar. O sentimento nada mais é do que a gente acreditar naquilo que ainda nem aconteceu. É fé. Sim, Que é a o Bíblia narra processo. com fé. Você está falando do processo. Tem ingredientes, é o pensamento, a imaginação, entendeu? A emoção, tudo isso que embala a intenção. Então, a intenção tem que ser embalada por... Quando a intenção de qualquer pessoa é embalada por pensamento, né? Determinado pensamento, determinada imaginação, quando você cria imagens, imaginação é criar imagens, e ação, entendeu? Com emoção, com bastante sentimento, onde você visualiza, você cria, você manifesta, a partir daí você desencadeia o processo de sincronicidade, que vai gerar sincronicidades. Isso aí. E vai trazer, atrair para você, né? Ou vai levar você até o encontro daquilo que você co-criou, né? Você está manifestando. Rodrigo, é um processo, é divino isso, né? É o ponto de você... Da nossa condição, do que nós somos, né? De fato. Isso aí. É o ponto de você voltar, né, a situações do seu passado, lembrar de coisas que você se arrependeu, que não gostaria que ocorresse. Isso aí é interessante. Isso é uma hora, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Você transmitir essa ferramenta para as pessoas. E assim, o que eu agradeço em relação, né, eu descobri, né, o efeito Mandela, ter conhecido o grupo, Vibração. eu não teria chegado a pessoas, né, como Hélio Couto, Horácio Frazão, né, até mesmo o professor Afonso, porque foi por intermédio, né, do efeito Mandela, Jefferson Siqueira, né, que foi um dos principais ali, logo que eu descobri, né, eu via muitos vídeos dele, acho até que ele tinha que voltar aí na atividade, né, e se Deus quiser, a gente vai trazer ele aí. Isso, numa oportunidade. Ele tá no momento dele, Isso, ele vai estar presente aqui com a gente, né? Claro, lógico. E o que acontece? Foi através do efeito Mandela, entendeu, que eu comecei a quebrar, né, os meus paradigmas, aqueles paradigmas que me aprisionava, entendeu? Que me impedia de evoluir espiritualmente. Vê se o Rafa não tá por aí. Chama ele, Luiz. Eu já mandei o link lá pro Rafa. Tá, eu vou tirar o som e vou ligar para ele. Só um minutinho. Isso, liga aí. Então, Adri, para mim foi uma satisfação imensa, entendeu? Eu vou ser sincero, eu fico assim, um pouco inconformado. Tá tomando café? Lógico, manifestei. Partiu do desejo, da vontade, eu comecei a sentir o sabor do café na minha boca. Putz, vou ter que fazer um café, cara. Eu tô com uma caneca de café aqui, né? Vou colocar o web aqui rapidinho. Olha quem tá ali, o Rodrigo Besch. Aí, Rodrigo, um abraço, meu irmão. Tô com uma canequinha de café aqui, uma canequinha de legal. Aí. Eu também, cara. Sentimos falta, sim, cara. O Rodrigo tá aí também Tá ali. Ficou legal. Então, assim... Rodrigo, queridão, um abraço. A gente é nosso primeiro hangout. Quer entrar, Rodrigo? Aí entra, pra gente... Com certeza, poxa. E aqui Mr. Bash. Eu não sei se... Tá aí? Deixa eu ver aqui se... Você tá com o link aí, Rodrigo? Tá fácil. Então, manda aí pro pessoal. Mas eu não sei. Tem que mandar individualmente, né? Eu tô tão por fora. Individualmente. Facebook, você pega aquele link. Você mandar. Deixa eu ver aqui no Skype. Deixa eu abrir aqui a nossa conversa do Skype. Para eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí pra galera. Mas vai falando aí, Idri, que eu vou pegar aqui o link e vou compartilhar aí com o pessoal. Eu tô meio a vida, eu tô meio pé lá, meio pé cá, né? Meio offline. Você tem uma ideia, Rodrigo? Nem celular eu tenho mais, cara. Rodrigo, vai falando aí com a Luísa que eu vou compartilhar aqui o link. A Simone você tá falando sobre essa questão da cocriação mesmo, né? Sim. Não. A cocriação, então eu vou falar sobre essa parte de alterar o passado. Não sei se eu falo agora ou não, se a parte do passado aí de alteração. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para uma próxima, que isso é profundo, cara. Isso é profundo. E foi você foi um dos que mais me despertou. Na verdade, foi você que aguçou esse interesse em mim de pesquisar e de começar a pôr em prática isso.
Claro, Entende? fiz parte da tua cadeia de sincronicidades, cara. Só Isso isso. aí, entendeu? Isso aí. Mas vamos deixar isso aí, isso é muito profundo. Isso aí nós vamos deixar para É, uma outra é, oportunidade, que teve eu coisa acho bem do meu relevante, presente que foi considero alterado, isso muito relevante. Aham. entendeu? Coisas que Sim, foram alterados no meu presente por conta disso, entendeu? Então, assim, é aquilo. Eu não posso provar a ninguém a minha experiência é particular, entendeu? claro, Intransferível. pessoal, Agora, intransferível. eu coloquei em prática, eu observei que isso de fato, né, funciona. E se a gente for parar para analisar, as pessoas que estudam as escrituras, muita gente não entendia as coisas que Jesus falava, Sim. entendeu? Eu mesmo, por muitas vezes, eu lia e só passei a entender depois que eu conheci o efeito Mandela e que eu comecei a ouvir, né, vídeos de pessoas como Hélio Couto, Jefferson Siqueira, entendeu? O Então, Olavo. falando sobre a verdade, então, vou falar, acho que cabe bem falar sobre isso. A verdade é como se fosse um cristal multifacetado. Ela tem várias faces, esse cristal, né? Várias faces lapidadas ou a serem lapidadas, não importa. Você vai ficar de frente observando uma dessas faces, enquanto tem outras ao redor, né? Então você imagina você e no meio um belo, um grande cristal, né? E você está ali diante de uma das faces desse cristal. Esta é uma face dessa verdade. Então é preciso você fazer todo o contorno desse cristal, ficar de frente de cada face, ou seja, para você ter uma ideia da composição completa dessa verdade. Existe a verdade absoluta? Até acredito que sim, mas eu gosto de pensar diferente disso. Eu não gosto de coisas muito absolutas. Eu creio que o mais importante é a verdade suficiente, né? Então, se foi suficiente para você aquela face do cristal, embora tenha mais 10 outras faces nesse mesmo cristal, que são faces dessa verdade, mas se basta uma delas para você se satisfazer com isso, pronto. Porque ela contém a verdade, ela faz parte da verdade, entende? Então já basta para você. Você não precisa saber toda a verdade absoluta, mas o suficiente daquilo ali. É isso que eu penso. Meu microfone estava aqui no mudo, mas, Dri, exatamente isso, cara. Sempre o Então, suficiente. Eu acho que as pessoas complicam muito e se acabam enliando um pé no outro, muitas vezes, nessa aventura de buscar muito a verdade, mas muito profundamente, vira pô, cara, é dispendioso isso, muita energia, né? Tem gente que isso, fica a vida inteira, muitos de nós ficamos a vida inteira atrás de uma verdade. Não, ainda vou encontrar, tô no encalço, vou buscar, vou buscar. Quando na verdade, a verdade já está em você. É isso. preciso você concluir aquela parte da verdade que você observou, entende? Se aquela ali é uma parte daquele cristal e ela é verdadeira, o que basta você saber é se o cristal é verdadeiro. E diante de uma das faces dessa verdade, você já vai saber, porque vai refletir. E esse reflexo dessa face, desse cristal chamado verdade, reflete, ou seja, reflete você. Tem você ali, um reflexo. E esse reflexo é o que eu chamo de ressonância da verdade. A verdade, ela ressoa, ela vibra, mais ou menos na região aqui do peito, do chakra, né? Dos chakras aqui. Ali vibra a verdade. A gente ouve e sente. A verdade vibrou. Ela vibrou aqui, cara, saca? É isso aí. É por aí. Entende? Só deixa eu dar uma pausa aqui. O Rodrigo tá aí, porque eu não estou achando o Rodrigo pelo Deixa eu Face. ver Eu sei aqui. lá, Ah, tá aqui, tem um monte de papo dele aqui agora. Deixa eu ver. então, eu não estou achando ele pelo Face. Sempre acompanho. É, te subiu, né? O Rodrigo, diz aí para a gente se está com seu Ele tá nome por no aqui. Face, porque eu te pesquisei aqui e não achei. Eu acho que é mais fácil ele me achar do que eu achar Isso, dá ele. um. Ô, Beth, dá um alô pro Kelfine lá no Ela Facebook. no Face, manda um alô para mim, porque eu não estou te achando. Eu tô com a tela compartilhada aí, não, né, Adrix? Não, Tá, beleza. não, sua tela não tá compartilhada, não. Então é isso, cara. Eu acho que é importante essa noção da suficiência. Eu considero isso uma das chaves
de simplificar a vida, de fazer o que Jesus deixou também, né? E muitos escritos antigos deixaram isso como resultado, mas não todos, aí que tá, o hinduísmo já é um pouco mais complexo, ele já vai mergulhando até os extratores, até os limites, né, nessa busca da verdade, quando na verdade a gente está aqui e é preciso simplificar, é preciso tornar a vida prática, tangível, alcançável, né, e o suficiente ele te traz essa noção, ele te dá uma calma também, né, ele tira as ansiedades, de buscar completamente aquilo ali, né, a verdade. E não, cara, é uma questão de observar, sentir, analisar e definir. Poxa, essa parte da verdade já é o suficiente, eu já entendi, já é o suficiente para que eu entendesse ela, né, do que se trata, enfim, né, é isso aí. Entre você falando isso aí, olha só que interessante. Eu lembro, a gente pode citar vários versos, né, bíblicos, aqui das escrituras, vamos dizer assim, Claro, das claro, escrituras. claro, claro, claro. Por exemplo, uma das passagens, né, que em relação às pessoas ansiarem em relação às coisas materiais e tudo mais, né, Jesus fala sobre a solicitude, né, da Solicitude. vida, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, né, e os Exato. ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, onde ladrões não minam, não roubam, É porque isso onde aí. estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E muitas pessoas hoje, Ou né, seja, onde está o colocam o foco, coração em ali coisas que vai estar o materiais. ser. É. Enquanto a pessoa, ela o que eu descobri também com o efeito Mandela? Que eu sou autossuficiente. Né? Eu Suficiente. aprendi, De novo, tu está falando do termo que eu estou sugerindo. Suficiência. então, Entendeu? o silêncio eu aprendi a valorizar bastante. Eu me descobri no silêncio. Né? Eu ficava no barulho dos meus pensamentos. Eu consegui também silenciar os meus pensamentos. Isso é muito Né? importante. Mas isso é uma consequência da vida urbana, né? Nesse ambiente da Matrix, a coisa das cidades e tal, né? Deus, você deixou como regra nas escrituras para que as pessoas não se ajuntassem em cidades, né? Não se juntam. E o Se que as pessoas fazem? E justamente o contrário. Entendeu? Infelizmente, eu estou numa situação, por enquanto, ainda fadada. Mas aí, Kel, daí você vai pegar a vida no campo, exemplo do caipira, né? Ou do colono, tal, caipira, do interior, né? Que tem até hoje, eles estão até hoje com suas chácaras, fazendas e sítios, né? Eles têm essa vida no campo e você observa o comportamento deles, eles não são muito de falar, entende? Exatamente. Eles não ficam perdendo tempo com muitas questões, eles são simples, né? Então, o que eles fazem? Eles trabalham, você puxa assunto, eu gosto muito de ir para o interior, então muito tem contato com esse povo, né? Você pergunta, você conversa com eles, você vem com um monte de vocabulário, um monte de palavras, a sua ansiedade, né, de querer saber muito, questionar muito, e eles só respondem monossilabicamente. Sabe? É tudo assim, cara. É tudo simples a resposta deles. E eu vou te falar uma O coisa. que tá fazendo ali? É simples, as respostas curtas, entende? Eles Falar. entenderam já, eles responderam curtas, não ficam elaborando muitas coisas. Não precisa, né? Na verdade. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Pronto? Parou? Uhum. André, em relação a isso que você estava falando, e eu fiquei assim, muito assim, né? Depois que eu comecei a me silenciar, minhas respostas dentro de casa, apesar de eu não ser da roça caipira nem nada, mas eu fiquei igual, porque você... Não, pera lá, nós somos sim, nós somos descendentes das pessoas da roça, cara. Então nós temos sim em nós essa origem, tá em Sim, nós ainda, a tua origem. geração, a minha, a gente tem ainda, nós temos. Então, Teu assim, filho, o seu filho talvez não tenha, mas você tem. a gente porque, por exemplo, Niterói hoje é uma cidade praticamente totalmente urbanizada, mas quando eu era garoto ainda tinha muitos lotes aqui, né, vazios. Então, assim, realmente ainda peguei bastante, convivi
né, ia muito para casa da minha avó, que ficava ali em São Gonçalo, num local chamado Zumbi, que era meio que roça. Né? Isso, Só, exato. só um minutinho, gente, desculpe, o Best está tentando entrar, diz que o link não está funcionando, que está no grupo, acho. Não está funcionando o link? Ele está dizendo que o link não está funcionando. Caramba, deixa eu ver aqui, para ver se tem como... Não sei se alterou o link depois que... peraí. Tem como enviar por e-mail, não sei. Como é que você entrou, Adri? Pelo link, pô. Deixa eu ver. Mas o link estava logado no Skype, né? Não. Será que eu... Não, esse link aqui, ó. Tá no Riot. Você vai deixar ali? Tá no Riot. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver se eu passo para ele lá no grupo, então. Peraí. Pode continuar conversando. Passa individual para ele. Eu vou passar a Beth para você lá no grupo, abaixo da publicação da live, tá? Não, passa em mensagem para ele. Mensagem pelo Face? Tá? É para ele, né? Vou pegar aqui. Pode continuar aí, gente. Desculpa interromper. Não. Mas, hein, Fala aí, Kel. Então, assim, eu tô a ponto, cara, de... É incrível, mesmo no silêncio, você não tá na mesma frequência, você acaba não ficando na mesma frequência, né, e não vibra na mesma frequência que as pessoas, ao ponto de você, mesmo no silêncio, acabar irritando as pessoas ao redor. Então, o que acontece? Parou? Eu aqui em casa eu comecei assim, o pessoal começava a falar, por prolongar um assunto, eu comecei, sim, não. E minha mãe e minha esposa ficam irritadas comigo. Pô, mas você só fala isso, mas eu tô sendo objetivo. Eu não quero gastar muito tempo em assuntos fúteis, né? Então você coisa que antes, conversas que antes eu daria maior assunto, gastaria horas e horas e conversas. Que são os efeitos, isso aí tá dentro do pacote dos efeitos colaterais do efeito Mandela, né? Isso. Ou de expandir, né? De sair das caixas, né? Você quando expande a consciência... É uma das consequências disso, é o convívio com o nosso, né? O convívio familiar, ele altera, porque você não consegue desver alguma coisa, né? Você não consegue... Uma vez que entra na consciência, não tem retorno, é a pílula vermelha. E, por exemplo, tem assuntos para mim que... com certeza, a pílula vermelha. Tem assuntos para mim que ficaram sem graça. Depois que você desperta, né, uma das coisas que eu falei para você, futebol, cara. Entendeu? Eu conheço a galera que gosta de futebol, mas eu não tenho mais saco para parar e ver um jogo. Eu fico pensando assim, poxa, 2 horas que eu vou ver uma partida de futebol, pego um livro e vou adquirir conhecimento. Ou pratico o nadismo também. Exatamente, que também faz um bem danado. Faz. Entendeu? O nadismo. Eu quero ficar na caixa do nada. Agora, né, é o momento de ficar na caixa do nada. Então, sim, é muito bom, cara. É muito bom. É melhor, eu posso falar isso pro pessoal hoje, é melhor você ficar 2 horas, entendeu? Meditando no nada, com a cabeça vazia, do que você perder 2 horas vendo uma partida de futebol, ou vendo até uma novela que não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Um telejornal com várias informações manipulada, entendeu? Distorcida. E não estou generalizando, né? claro. Existem algumas matérias que de fato ainda... Não, mas aí é o filtro e o bom senso, né? Isso, exatamente. A gente tem que ter o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Claro. Né? Até está nas escrituras, né? Reter o que é bom. Não rejeite a profecia, toda a profecia. Você vai pegar e vai escutar. Exato, por um simples motivo. Você nunca sabe, muitas vezes, aonde que você vai encontrar algo importante para você, né? Alguma informação, tal, dentro de alguma epifania sua,
alguma questão pessoal, você nunca sabe onde você vai encontrar, então você tem que estar aberto. Às vezes vem de Gente, só um pessoas minutinho improváveis, de locais improváveis, de circunstâncias improváveis. Então não é questão de você fechar tudo também, não é isso. Mas você sabe, né, certas coisas, novelas, essas coisas realmente não leva a nada. Mas tem filtro, você usa o seu filtro e seu bom senso. Rodrigo, tudo bem, você se permite, né? Boa noite aí, Rodrigo. Ó, o microfone ele conseguiu aí. entrar? Legal. Opa, deixa eu ver. Aí, Ele estava vendo no link do Telegram, não do vídeo. Ei, pessoal. Da live. Aí, Rodrigo, como é que tá, meu irmão? Oi, meu querido. Gente, que saudade de vocês. Desculpa ter entrado assim, Tamo eu não junto. sabia que ia ter hangout. E aí eu não vou falar nada, mas eu vou dar só um oi para eles, não quero incomodar, não. Imagina, tá aí. Não, com certeza você vai falar tudo. Tudo bom, Kel? Tudo bom, Lu? Tudo bom? Tudo. Satisfação ter você aí com a gente aí essa noite, cara. Muito bom mesmo, hein? Beleza. Eu tô ouvindo o Kel falando, todo mundo falando, eu até peço permissão de vocês para falar um pouquinho, só um minuto, que eu me senti... Não precisa de permissão, rapaz, só falar, pô. É que eu acumulei aqui enquanto vocês estavam falando, só para não incomodar vocês. Não tá incomodando. O que eu estava falando sobre o professor Hélio Couto, todos os caras que a gente acompanha, e são pessoas extremamente importantes, ajudam a gente, né, no processo de evolução e tudo. Realmente, isso é muito verdade. O Kel também estava falando sobre ele se privar de alguns comentários, algumas conversas. Eu lembro que lá atrás a gente fez uma conversa, não foi? A gente fez uma videoconferência no Skype, a gente conversou bastante e tal. E aí ainda tava no ar o vídeo sobre o efeito Mandela, do Babalu e tudo mais. E aí muita gente vinha conversar comigo sobre o efeito Mandela, sobre o Babalu, e muita gente, é isso mesmo que o Kel estava falando, muita gente não aceita essa quebra de paradigmas, muita gente não aceita essa nova verdade, e aí a gente precisa respeitar, porque, enfim, a verdade só quem pode dizer pessoal, que a verdade é processo de cada um, né? Pessoal, então a gente tem que respeitar. Claro. Mas muito... Mas é notório isso, né? Exato. Muito desse cara, eles ficam impregnados, Rodrigo. Eles estão impregnados com o modus operandi do próprio doutrinação do sistema e tal. Exato. É muito difícil sair, romper a primeira camada é mais difícil, cara. E a primeira camada é mais difícil. É um processo mesmo, tem que deixar quieto. Eu lembro que eu quis ver com meus próprios olhos, é claro, tem deixando de lado toda a parte de investimento, não, esqueça, deixem isso de lado. Eu peguei a oportunidade e fui até o CERN e vi com meus próprios olhos, ninguém, todo mundo trabalha como uma empresa que faz qualquer coisa. Peraí. Você foi lá? Eu fui ao CERN. Relate a nós aí, cara. Opa, peraí, nos conte. Então... Tá falando, opa. Tem CERN, né? Tem o daqui, né? Parece que em São Paulo. Vários, né? Lá de Genebra. Campinas, né? Campinas também. Como é que você foi lá? Pode contar. Igual eu estava falando para vocês, todo mundo age como uma empresa de qualquer outra coisa, menos de aceleração de partículas. Sim. Parece qualquer outra coisa, parece uma coisa muito fantasiosa, muito teatral, há alegorias ao redor mostrando que pode ser mais ou menos o acelerador e tudo mais, mas tem muito esse negócio de que deixa eles verem e imaginarem como pode ser, a gente leva eles até umas instalações, mas é claro, é só para as pessoas ficarem, não, tá bom, eu vi, mas nada de mais profundo, é claro, não somos cientistas, é só uma questão de não, apresentação e tudo mais, é limitado ao público, limitado a algumas partes não podem ser mostradas. Que coisa, mas tem muito desse negócio de que o ambiente todo, a atmosfera toda lá é muito de que aqui é aceleração de partículas, mas não é só isso que a gente faz, não. Tá? Aí se você pergunta exatamente sobre aceleração de partículas, todo mundo fica assim, não, mas espera aí, é só uma parte do nosso trabalho, então ninguém quer muito saber.
se você é fã de Efeito Mandela, então tem muito aquele negócio da névoa. Não, vamos encobrir, eles acham que tudo é viagem do tempo, e as pessoas falam diretamente assim para você, não, deixa isso daí de lado, é só imaginação. Eles falam isso. Então, essa parte não, isso é impossível, a física não deixa, não, isso daí é novela e tudo mais. E você tá lá, procura saber, fazer a pesquisa lá, e não pode, eles não abrem isso para você. Imagina a gente que tá alheio, tá em Manaus, tá no campo, tá no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, os caras não passam, entendeu? Uau. Até nos grandes centros, né, Beth? Até nos grandes centros. Não passam. Perfeito, confirmo o que eu falei antes. Não sei quanto tempo você está ouvindo aí. Eu falei exatamente isso que você falou, das alegorias. Eles permitem, são alegorias permitidas. Aquilo que eu falei antes, eles invertem as coisas, né? Aquilo que é para ser alegoria, é tratado muitas vezes como verdade, mas muitas vezes mesmo. O que é alegórico é a verdade, eles vendem como verdade. E aquilo que não é alegórico, que é literal, eles mostram e apresentam como alegoria, como simbolismo. Não é. Exato. É entendido, né? É difícil as pessoas, assim, em geral, compreenderem, acreditarem que isso é possível, que é feito desta forma. Mas você falou da névoa de informações que eles deixam no ar, né? A gente faz isso, mas não é possível isso aí, entendeu? Inversão de valores. Qualquer coisa para despistar. Para despistar. Tirar o foco, né? E em relação a isso aí que você falou... Mas você respirando lá, deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Você respirando no local, eu creio muito nisso, na tua capacidade, Rodrigo, de perceber em loco, né, as coisas. O que você captou? As frequências, assim, o que você captou? O que te impressionou? Assim, que tipo de impressões veio? Eu vou te dizer que o ambiente empresa é muito mais forte, colocando em outras palavras, não chega o que é realmente feito lá, não chega na borda dos funcionários. A maioria que trabalha não sabe o que se trata, né? A NASA sempre. Também é a mesma coisa. A NASA também, Mas eu também nem consigo cobrar muito, porque para vocês terem ideia, o público que estava lá, a maioria do público que eu conseguia observar nas instalações, era muito uma coisa muito, é uma máquina do tempo. Então é muito fictício, é uma coisa muito, é igual do filme, mas não... Muito artificial, muito fake, né? As pessoas não têm uma associação do o que mudou no mundo, o que vem mudando. É possível que a origem, o motivo esteja aqui? Não, deve ser uma coisa muito de filme. Então, não existe questionamento porque eles não têm elemento para questionar, eles não têm... Não tem contato com elementos, não tem pretexto, eles não têm vocabulário. A situação lá é de que somos uma empresa como qualquer outra e ninguém toca nos assuntos que o resto da humanidade acha que é fictício. Uau. Então, a gente... E Luísa, você lembra que a gente conversou sobre que a Midiscor tá comentando tanto no Hangout de vocês, é só para tirar uma... Luísa, você lembra que a gente conversou sobre o Fermilab? A gente Sim, depois você viu que eu mandei para você? Então... naquele vídeo. Eles já trabalham juntos, o CERN e o Fermilab trabalham juntos há quase décadas. Muito tempo. Incrível, né? Então, assim, a parte das instalações lá tem escrito na 1950, né? Ou 40 e poucos, não sei. Exato, tem escrito eu não vou lembrar agora de cabeça quanto tempo faz, mas nos últimos 20 anos tem lá as assinaturas das pessoas envolvidas nas paredes, está aqui, trabalhando junto com o Fermilab desde 1900 e blá blá blá. Isso. Não tem ideia, os caras é muito mesmo da gente que está alheio à realidade, a gente está literalmente alheio, porque os caras já estão envolvidos com coisa muito mais... ou seja, está sempre acontecendo, eles estão sempre fazendo aquilo que alguns falando nisso, sabem, né? Falando nisso, só um ponto, Beth, que a gente está sempre perguntando para as pessoas, né, principalmente vocês aí que já está mais ligado no assunto. Você anda percebendo que quando você tem um pensamento, né, já que a gente está entrando nesses assuntos, aparece relacionado nos seus... como é que fala? No YouTube, no Google. Nas recomendações. Só no ato de pensar. Não pensar. Não de pesquisar, não de conversa. Só de pensar.
Já percebeu? Ali, Rodrigo, você tá o dia, assim, você passou seu dia, você tá pensando na sua casa, por exemplo, você e tal, em família, né? Você tem que, eu sou teria meio que comprar suspeito. uma coisa tal para casa, tem que comprar sei lá, um produto de limpeza aí, não posso esquecer isso. Eu vou falar Aí pra você você. chega no seu celular, você abre ele, você só pensou, hein? E não tem nada relacionado nas tuas redes sociais disso, e aparece ali sugestões de produtos de limpeza. Eu sou meio Não suspeito é a falar. conversa. Eu sei, eu sou meio suspeito. Exato, entendi o teu ponto. É que se você só pensou, não tem como o microfone do teu dispositivo móvel ali, do teu celular, ter captado a conversa, né? Então, Isso. mas Frequências de ondas, leitura de frequências cerebrais, de ondas cerebrais. isso daí eu vou te falar que é muito do que o Kelfane falou. O Kel falou ali que vamos trocar em miúdo, emaranhamento quântico. Quântico, exato. Não há diferença entre um dispositivo, uma pessoa, é tudo frequência, vai estar gerando ali, então... Da mesma forma que imaginar e criar é a mesma coisa, ver exato. imaginar é a mesma coisa, não tem diferença. E aí vem é claro que há toda uma falsa sensação de que, não estou falando que sempre é isso, mas há artigos já comprovando de que realmente há um uso indevido de dispositivos de entrada nos celulares, empresas se apropriando de dispositivos, como as empresas que mexem no Android e tudo mais, acabam ativando a entrada do... E não seria em função da rede neural, o Best, o que você acha? Frequência, né? Mas aí que tá, nem sempre né? E se você for nas configurações da Google agora, de cada perfil que vocês têm, do Gmail, vocês podem ativar ou desativar o histórico de atividades de pesquisa. Então, muitas vezes a gente está desativado. Exato. Muitas vezes tudo desativado. A gente só o que não implica que eles não tenham coletado, é diferente. Exato. Para mim, né? Até mesmo eu estava fazendo um mestrado de mineração de dados. Existe muito disso, de captar, tudo é dado. O microfone ativou, é a voz do Rodrigo, ele falou de tal assunto, coloca no banco de dados, e aí cria um banco de dados gigantesco. Então, já tem muita coisa rede. Isso vai alimentar uma rede. Mas o pensamento, Rodrigo, o problema é o pensamento agora, que eles estão captando o nosso pensamento pelo Wi-Fi ou ondas, eu não sei como é que eles fazem esse cruzamento. Uns dizem até que esses chemtrails aí são nanopartículas. É os dois. E que penetrando na gente, eles conseguem fazer as conexões neurais com redes, computadores quânticos, e sim, eles captando o nosso pensamento. Tudo é frequência. Eu vou te dizer que da mesma maneira que as frequências atingem a gente e causam mutações nos nossos corpos, problemas nos nossos corpos, por que o contrário não acontece? Por que as nossas informações não vão para os dispositivos? Então, eu acredito muito disso que vocês estão falando, assim, que é possível. Mas, de novo, tudo gira em emaranhamento quântico. E é recente, Rodrigo. Isso aí tem acontecido, eu tenho percebido, 6 meses para cá. E a Luísa já percebeu também. A gente já leu comentários de pessoas também falando, nos comentários. A gente até abriu no grupo uma postagem sobre isso. Então, inclusive, seria uma ótima ideia tocar isso para frente, a possibilidade de coletar a informação das pessoas de quantas pessoas estão passando por isso e quão comum é, e aí continuar a investigação, que é o início de... Importante. Isso está acontecendo. Agora que estão começando a perceber. As pessoas geralmente demoram um tempo, né? Rodrigo, tá interessante isso aí, porque em relação à frequência do pensamento, né, com o aparelho do Wi-Fi, que é aquilo que eu te falei aquele outro dia, eu fui olhar no meu celular, começou a aparecer propaganda de pneu de moto, eu não estou nem pesquisando nada de moto, minha moto está parada já há meses, capacete, coisas, eu falei, que isso, eu não pesquisei nada disso, eu já tenho consciência seguinte, que normalmente aparece propagandas quando a gente pesquisa algo ligado. E aí o que eu te falei, o filho do patrão lá estava pesquisando, olha só, mas ele não pesquisou no meu celular, no meu usuário, nem nada. Ele estava ali perto de mim, eu perguntei para ele, e ele confirmou. Ele, eu tenho andado pesquisando sobre isso.
mas o meu login, entendeu? Ele não tem acesso. Entendeu? Ele não tem acesso Você estava pesquisando no computador, estava com o computador dele, e apareceu um pensamento seu no computador dele, numa propaganda relacionada com o seu pensamento, é isso? No outro dia aconteceu dele aparecer no meu smartphone o dele. Isso foi num dia, depois o meu aparecendo dele, e depois o dele aparecendo no meu smartphone. Entendeu? É isso que eu te falo, você está ligado ao aparelho do Wi-Fi. Ele deixa eu tentar explicar isso aí, está reproduzindo a intenção do projeto, essa parte do projeto de coleta, por aproximação também de IPs, né? Então você está próximo dele, então tua geolocalização, tua proximidade com ele é notória, na realidade, vamos chamar da realidade aqui, no dia a dia. No cotidiano vocês trabalham juntos, então os algoritmos sabem disso. O acionamento dessa coleta é fiel, estão em busca da fidelidade com a condizência com a realidade do teu dia a dia. Então, tudo o que se relaciona com você, automaticamente está sendo feito um upload para a nuvem, para o sistema cloud. Inclusive, tá? E isso vai alimentar uma cópia, com o tempo vai ter uma cópia, já existe essa cópia, ela só está sendo cada vez mais alimentada. E é muito rápido, muito rápido. O Rodrigo é um especialista nisso, ele vai confirmar que eu isso. Em adição, isso daí, você tem completa razão, em adição, em 2020 vai começar, vamos colocar em vigor a lei, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, LG, PD, né, Proteção a Dados, que diz que as empresas têm que ter extremo cuidado, trocando miúdos, as empresas não podem compartilhar os dados capturados, não pode acontecer isso que aconteceu com você, Kel. As empresas não podem compartilhar entre elas, ou dentro dela mesma, informações de usuários diferentes, porque não é porque você está logado no seu Gmail, no seu e-mail, que aquela informação é só sua. É uma informação sua que está nas instalações da empresa Google. Então, lá você não deu permissão dela tocar nos seus dados da caixa de enviados, da caixa de entrada, da caixa de spam. Mas se você perceber, tem alguns e-mails que vão direto para a caixa de spam. Como é que ela sabe? Então, ela tem acesso à parte dos dados que vão para lá sem você ter dito, vai lá e coloca em spam. Como é que ela sabe que pode colocar em spam? Então, de alguma maneira, elas têm acesso a esses dados. E aí é onde entra a lei. As empresas não podem mais manusear, não podem mais manipular os dados de maneira, de qualquer maneira. Então, vai entrar em vigor a lei. E aí a gente vai conseguir saber o que está acontecendo igual você estava falando. Está em IPs diferentes, mas está dentro da mesma rede, está circulando informação dentro da mesma rede, e vai sair pelo mesmo gateway, e vai chegar na mesma empresa, e tudo é informação, e coleta de informação de maneira inapropriada, e aí tudo isso. Então. Mas enfim, o foco é outro, mas só para adicionar. Ótimo, ótimo. O objetivo deles, Beth, é fazer uma cópia virtual, né, que já existe. Volto a dizer, tudo que eu vou falar já existe, né? É uma cópia do mundo. Uma pedra, uma grama, tudo vai estar conectado à internet. A IoT, né? Internet das coisas, é exatamente disso que se trata. É todas as coisas materiais conectadas, né? Uma cópia disso nas nuvens. Esse é o sistema. É uma cópia do sistema. Entende? E uma cópia, imagina você, o que vai ter ali? Um avatar de cada um de nós. Ele já existe. Ele é o que a gente está falando agora, está alimentando o meu avatar, o que eu falo, o que o Rodrigo fala, alimentando o avatar dele. Nós já temos uma cópia. Entende? O Rodrigo morreu. Mas a gente tem dados de como ele vivia. Vai lá e coloca no avatar. Vai funcionar. Isso mesmo. Complementa, né, cara? E até mesmo porque o algoritmo com inteligência artificial, ele consegue completar lacunas. É ou não é? Com as outras informações de outros, né? Muito prático, né? Por afinidade de dados, né? Eles costumam fazer isso, então é tudo baseado em quantidade e amostra. Essa amostra aqui está dando certo, eles agem, a maioria age dessa maneira, vamos colocar eles num grupo. Exato. Uhum. É uma loucura. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Rodri, tem como confundir o algoritmo? Dificílimo. Dificílimo. No atual status quo é muito difícil.
Humberto neste momento ainda é possível. Ótima pergunta. Digo que é possível confundir o algoritmo com a computação quântica, vai ser possível. Porque a gente não vai estar falando de registradores alocados em locais específicos. Não vão ser registradores na memória em locais específicos. Qualquer lugar é local de milhares de cálculos matemáticos. Então, confundir um algoritmo vai depender da performance quântica, colocar assim. E aí, o mundo quântico, eu não preciso dizer para vocês, vocês conhecem muito bem. Meu Deus, 5G segura. Então, 5G, ontem, Rodrigo, estava assistindo um vídeo, até para passar para minha filhadinha, que está muito exposta ao Wi-Fi, né? E eu não tenho Wi-Fi aqui, eu tenho, mas eu ligo só quando ela vem aqui em casa, tal, ela passa aqui. E amigos, quando vem aqui, precisam usar o Wi-Fi. Aí eu tenho por isso, daí eu ligo o Wi-Fi. Meu computador não é com Wi-Fi, é com cabo de rede. Aí, cara, eu tava vendo um vídeo, e esse vídeo, ele fala que o Wi-Fi, a frequência Wi-Fi, já está funcionando como um scanner da casa, da parte interna da casa. Então eu lembrei das pessoas que estavam preocupadas muito com aquele game da Google, de pegar os bichinhos lá, lembra? Como é que é o nome daquele game lá? Os Pikachu lá, como é que... Como? Pokémon Go. É. O pessoal estava muito preocupado com Pokémon Go porque a câmera estava aberta, ia filmar a parte interna da casa, olha só, tá, não sei o que, perigo, não sei o que, lá. Invasão de privacidade, né? Na verdade, o Wi-Fi, olha essa, Kelfane, ele escaneia a tua casa. Sim, através de ondas, partículas, é como o Besh falou. Não tem diferença, tudo é frequência, tudo é informação. A dimensão do ambiente. Porque é baseado em espectro de imagina um sonar de um morcego, é isso? Exato, a propagação de onda. Então, a onda foi até ali. Por que nessa direção foi para mais longe? Porque vai formando a imagem 3D, né? Exatamente. Então, é propagação de espectro de vibrações. Propagação de espectro. Beleza, isso mesmo. Já tá rolando. Caramba. Uhum. Essa daí eu não tinha noção, não, cara. Claro. É recente. Caramba. É recente, assim, é recente a informação ter sido liberada. Né? A divulgação é recente, mas realmente a propagação de ondas e a formação desse espectro é um pouco antiga desde a criação das redes Wi-Fi. O negócio é que para eles não é interessante que a gente saiba que dá para montar um esqueleto de uma casa através de ondas só, né? Exato. Muito aquele negócio de ficção de novo. Lembra do filme do Batman? Que o comissário Gordon manda a imagem morcego, né? Das instalações, exato. Das instalações do prédio só por espalhar uma onda. É basicamente... E olha que veja você que faz tempo isso, hein, cara? Hollywood. Faz tempinho já, né, cara? O pessoal tá pensando que é ficção. Mas eles vão largando aos poucos, né? Eles não vão só. Não adianta. Se você, a gente consegue absorver essa informação. Se você chegar numa tribo indígena no meio da floresta, você vai falar isso, que nada, tá louco. Não precisa ir muito longe. Então é surreal, né? O conhecimento só vai chegar e ser aceito para aqueles que estiverem preparados para receber. Não adianta eles terem propagado informação, divulgado há 20 anos, 30 anos, se as pessoas não estavam preparadas. Então, se você perceber, Hollywood já vem lançando, e aí com Vingadores, com Batman, com Interestelar, eles vem lançando essa nova realidade aos poucos. Vão direcionando as pessoas a se acostumarem com isso, como o Adriano sempre fala, né? Eles vão preparando as pessoas para quando chegar, começa essa abertura, ficar tudo normal, tá tudo normalzinho, a evolução da tecnologia. Há 50 anos você conseguia falar de uma maneira tão aberta sobre invasão alienígena com a aceitação que a gente tem hoje em dia? Jamais. Pois é. Never. Nos anos 90, por exemplo, eu lembro muito bem. Nossa, era uma resistência, Rodrigo. Você lembra disso, talvez? E hoje em dia? Nossa, hoje é normal, hoje é feijão com arroz, né? Não, eu acho que o vizinho do bairro aqui do lado deve ser alienígena, na verdade, que ele anda todo torto, né? É bem por aí. A gente já especula que vizinho nosso é alienígena hoje em dia, então é toda uma evolução também da incrível, população. né? Em relação a alienígenas, né, eu tenho assim respeito, né, quem tem uma visão diferente. Mas para mim eles querem tirar o ponto focal e real, que não para mim está dentro do projeto dos anjos caídos das escrituras. Exatamente, são os anjos caídos. Eles querem tirar também aí mais uma vez o foco
né, fazendo com que as pessoas acreditem que de fato existem extraterrestres, sim, extra. Aí Que para não mim é Seres nada de novo. interdimensionais, né? Seria diferente. seres extradimensionais, entendeu? Que vêm de dimensões fora da nossa dimensão. Estão aí desde o início do mundo. Exatamente. Eu acredito que eles já estão aqui mesmo na nossa Sim, vibracional, não em outro intermédio. Lógico que sim. Eu acredito que tem os que estão aqui e os que estão fora. Mas eu entendo o que o Kel está falando, é o termo usado, né? Extra, sendo que eles já estão aqui do lado. Então, assim, é meio tendencioso a abrir mão. Como sempre, né? Você quer ver uma coisa? Jesus, eu falo para muita gente, não foi só Jesus, um ser de luz que habitou, tá? Que se fez carne e habitou entre nós, não. Existem outros seres de luz que vieram aqui inconscientemente, tá? E que depois, no decorrer da vida, vieram a descobrir, né, qual a real missão e quem de fato eles eram. No decorrer... E a resistência, Oi? Pessoal, e a resistência quando você fala isso? Como é complicado, eu só falo aqui com a gente porque esse pessoal, principalmente religioso, isso é uma heresia, entendeu? Você ficou louco depois que você saiu da igreja, né? Você começou a viajar demais. É o védio, né? Na verdade, o que eles não percebem é que a religião limita o conhecimento, entendeu? Eles não conseguem perceber que esses seres é que estão no topo das religiões. Cara, é tão simples. As escrituras mesmo diz qual a religião diz, certo? Ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fugir do pecado. Simples. Isso é religião. É praticar o que é o bem. Você não precisa praticar rituais, participar de rituais. As pessoas não conseguem ver que a religião nada mais é do que rituais. E lá dentro eles são doutrinados a não acreditar em verdades, a ver verdade como fantasia e fantasia como verdades, a inversão, né, de realidade, inversão de valores. Né, o que eu falei antes, em relação às alegorias, aos simbolismos que o Rodrigo também comentou, é a inversão. É apresentar a verdade como alegoria e a alegoria como verdade. Isso. E aí, quando você cresce, uma mentira 100 vezes repetida, torna-se uma verdade. Você cresce aprendendo que é verdade. Não. Atualmente, 10 vezes, não precisa nem ser 100 vezes. Né? Repete 2, 3, 10, menos. E que não precisa nem de tanto. Então, assim, é complicado eu falar. Eu já não falo no início, eu debatia, eu discutia, né? Foi o que eu falei com a Adri. Eu aprendi também o silêncio. Né, não lançar pérolas aos porcos. É o processo de cada um, né? A gente tem que confiar no processo de cada um. Respeitar o processo de cada um, não é por força e nem por... o Rodrigo falou lá nos comentários do Bobalu, né? Colocar a semente. Ele dispôs a semente ali. Muitos contestaram, mas é o tempo de cada um deles ali e tal, né, cara? A sementinha foi lançada, o filho dele é uma semente. Isso. Mas assim, eu evito, Rodrigo, dialogar isso com pessoas que estão fechadas, até para evitar discussão, entendeu? Porque a frequência de uma conversa de discussão é uma frequência baixa, eu estou evitando, entendeu? Baixar a minha frequência. Com certeza, tá certo. Eu aprendi muito em autoobservação, que você estava falando sobre ritualística, e eu entendi que é tudo uma questão de escala, que religião realmente é sempre uma grande parte ritualística, mas a gente não percebe também que tudo que a gente faz todo dia é um grande ritual. Sim. O sistema, mas o sistema é isso, cara. É o sistema. A Matrix nos obriga a isso. Por quê? A única forma, Rodrigo, da gente não seguir esse ritual é se pelo menos metade, 50% da população mundial despertasse. Infelizmente, esses rituais, nós estamos praticamente forçados. Agora, é diferente de quando você é alienado. Por exemplo, eu estou seguindo um ritual, eu vou ao trabalho todo dia, é um ritual, só que eu sou forçado, eu estou consciente. E Deus, o Criador, né, o Criador em si, ele não vai condenar a gente, porque ele sabe que, infelizmente, até Jesus, ele pagou imposto sem estar de acordo. Ele nunca foi de acordo com o imposto, tanto que os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, uma das coisas que eles tentaram usar para matar Jesus antes do tempo,
né, foi justamente o que? Imposto. Vem cá, Jesus, porque eles sabiam que Jesus era contra imposto, certo? É um ritual, seja mensal, semanal, seja lá, é um ritual, mas que você está fadado, entendeu, a praticar. Diferente da religião, que as pessoas fazem inconsciente. O imposto, a grande parte das pessoas, até os que dormem, sabem que são forçados a fazer aquilo, que se não fizer, o seu nome vai sujo, você não pode comprar nada parcelado, não pode, né, fazer um boleto, nada. Então, o que acontece? A questão, o sacerdote chega para Jesus e fala o seguinte, sabendo que ele não era de acordo com o imposto, e fala assim, mestre, diga-nos, pois é lícito pagar tributo a César? Ele não sendo tolo, um homem mais sábio que pisou na terra, o que ele responde? Poxa, vocês estão querendo me enredar minhas próprias palavras, né? Vocês são malandros. No popular ele falou assim, vocês acham que eu sou otário? Eu não sou otário. Então o que ele fez? Dê-me uma moeda. Quem fez essa moeda? Eu vou colocar no popular, não vou colocar na distorção de discernimento que a leitura bíblica nossa faz ir para o caminho errado. Na verdade, vamos colocar no popular. Ele quis dizer o seguinte, quem fez essa moeda? Né, de quem é essa face? Né? Quem fez essa moeda? César. César é o quê? Um homem. É um ser humano. Então, dá ao homem o que o homem fez. E dá a Deus, ele apontou para o corpo dele o que é de Deus. Por quê? Vocês não estão querendo me matar? Entendeu? Eu sou de Deus. Quando vocês me matarem, eu vou voltar para quem? Para Deus. Ele deixou ali bem claro o seguinte, eu sei qual é a intenção de vocês. Entendeu? Vocês querem me matar, só que quando vocês me matarem, eu vou voltar para Deus. Dá ao homem o que o homem fez. Ele, em nenhum momento ele ali falou que foi de acordo com o imposto, em nenhum momento também ele afrontou o imposto. Perfeito. Igual que fizeram com a mulher, a pecadora, que levaram até ele, mestre, segundo a lei de Moisés, nós devemos apedrejá-la. Porque eles sabiam que, de duas uma, o planinho infalível do Cebolinha contra a Mônica, né? Se ele for contra a lei de Moisés, né, a gente pode apedrejar ele junto com a pecadora, né? E se ele for a favor da lei de Moisés, ele perde o respeito do povo, porque a gente vai ter que apedrejar a mulher na frente dele, e o povo vai pensar o seguinte, esse não é aquele homem que tem resposta para tudo, solução para tudo, como é que deixou essa mulher morrer? E aí eles chegam, mestre, olha, segundo a lei de Moisés, ela deve morrer apedrejada. O que eles não imaginavam, né, que a mente do Messias, ela era uma mente além da terceira dimensão. Ele tinha uma visão fora da dimensão nossa, ele tinha respostas fora da nossa dimensão, coisas que um ser humano normal da nossa dimensão não conseguiria raciocinar para responder. Ele falou, ó, aquele que não tiver pecado, ele em nenhum momento ele foi contra a lei de Moisés, em nenhum momento, entendeu? Ele favoreceu a lei apedrejar aquela mulher. E eles o tempo todo sempre usando a religião. Então, assim, não adianta você ficar... Eu aprendi isso na dificuldade. E o que eu faço hoje quando uma pessoa da religião chega e me questiona acerca do que eu penso? Eu exponho meu pensamento e quando eu vejo que ela não aceita, eu mesmo falo assim, ó, vamos encerrar essa conversa por aqui, porque você não está apto a aceitar o meu pensamento. Eu estou apto a aceitar elas do jeito que elas são. Elas querem ser doutrinadas? Amém. É o livre-arbítrio. Então, ultimamente, eu falei até com a Drix, eu estou aprendendo a respeitar, né, as pessoas quererem ser ou não doutrinadas, entendeu? Continuarem com a mente cauterizada. Que a discussão é uma coisa que eu também tenho procurado, né, tomar cuidado de não baixar minha frequência, de não me pôr em situações que baixe a minha frequência, entendeu? Então foi através dos vídeos do Hélio Couto, Horácio Frazão, não só eles, como outros, não sei se vocês já ouviram falar, o Milton Viterbo, não concordo com tudo que eles falam, seja o Hélio Couto, Milton Viterbo, Horácio Frazão, o Jefferson Siqueira, eu não concordo 100% com tudo, mas eu faço aquilo, eu retenho o que eu vejo que é bom deles. Exato, filtro bom senso. Exatamente. Então, assim, Rodrigo, o que eu fico, quando você me perguntou isso, minha atitude hoje, meu pensamento, evitar discussão. Se a pessoa me pedir opinião, eu dou. Se eu percebo que ela não está apta a aceitar, que na verdade ela que muitas pessoas pedem sua opinião, já sabendo a sua resposta, no intuito de criar ali uma discussão. E isso vai baixar a sua vibração.
entendeu? Quando você entra num... perguntas retóricas, né? Isso. Então, assim, aí eu já percebo, peraí, na verdade ele não queria minha opinião, ele queria ferir o meu sistema de crença, que na verdade eu não tenho mais, porque se eu tivesse... É a velha máxima eu não quero a solução, eu quero reclamar, né? Isso aí. Então, pra que facilitar, né? Tem tanto como complicar. Isso aí. Aí quando eu percebo que o intuito é esse, o que eu faço? Muito obrigado, valeu pela conversa aí, boa noite. Já deu a questão de respeitar o tempo da pessoa, claro. momento de evolução. Sim, é interessante esse nosso processo, que primeiro vem o tentar abrir, né, para as pessoas aquilo que a gente descobriu. Aí depois vem aquela negação das pessoas, aí você começa a pensar, não está aceitando. Aí você se afasta, fica na sua, é o silêncio, como o Kel falou. Depois você começa a ter uma certa animosidade e uma distância, né, das pessoas, porque não estão afins com aquele momento, aquela frequência que você está. E depois a gente começa a entender e respeitar cada um no seu momento, cada um na sua evolução individual, né? Não adianta a gente querer forçar, cada um chega no seu momento, naquele ponto, não tem como. Eu não confesso que hoje em dia eu não... assuntos de religião, verdade, não, você tem razão. Eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim também, tô que nem você. Não tem como a gente querer... subir o degrau pela pessoa, não tem. Também, guardo pra mim, respeito. Eu tô nessa vibe, né, na vibe que a Luísa falou. Então, assim, eu prefiro muito, na vibe que vocês falaram, é melhor guardar eu só falo quando alguém vem e pede minha opinião e me pergunta, entendeu? Eu vou lá e exponho, eu penso isso. De maneira genuína, né, sem querer só reclamar. Isso aí. Eu falo, agora, uma coisa que eu não sabia, a Drix viu esse meu processo, a Lu também viu, e eu creio que você também no início percebeu, que eu queria debater, eu queria discutir, entendeu? Então, assim, eu levei um processo e foi através de vídeos como do Hélio Couto, do Jefferson, entendeu? Do Frazão, do Milton Viterbo, e outros mais que eu comecei a acompanhar, né, que eu comecei a ver que, na verdade, isso era ruim, não para eles, estava sendo ruim para mim, até para o meu processo de evolução. Então, assim, não lançar pérolas aos porcos. Eu comentava com a Luísa isso, você nem sabe. Entendeu? Então, viu, Kelvin? Você nem está sabendo, mas eu comentava com a Luísa sobre isso, os inevitáveis debates que acabavam gerando para você, né, meu irmão? E eu comentava o sistema religioso não tinha saído de dentro de você completamente ainda, sabe? Você tinha saído, você tinha abandonado ele, mas a metodologia, tudo mais, estava ainda em você. Mas eu vou falar uma coisa, se eu vacilar, isso hoje não tem mais. Não, mas você não vai vacilar. Né, gente? É um processo de desapego mesmo, de religião. A gente está no início da fase transitória de deixar a religião para lá e vir para essa nova realidade onde a religião foi usada só para momentos da humanidade. Lá eu não tenho acesso à internet, eu não tenho acesso a nada, eu não tenho acesso a possíveis novas verdades. O que a gente tem? Religião. Tá bom, então é isso que eu vou acreditar.